Todo mundo estava pensando que ele, o mendigo, não iria ser capaz de salvar um magnata da cidade, super famoso, mas foi aí que ele fez um acordo com a neta desse avô, falando: se eu salvar o seu avô, eu quero que você se case comigo. Ele conseguiu salvar, mas e agora? O que vai acontecer com essa figura, o mendigo do dedo dourado? Hoje, Nali. Ô, Mudinho velho joia! Mudinho velho gente bom! Me ajuda, Mudinho filho de E logo inicia onde? No Range Rover. A mulher está falando que não é hora e nem o local para fazer isso, mas tá achando que ele tá ligando. Agora sim é o horário certo. Mas calma, a gente está no hospital e o chefe pode voltar a qualquer hora. Mas foi aí que ele falou que ele vai conquistar a empresa do seu avô. Ele tá explicando para ela não se preocupar, fazer o que ele tá mandando, porque o seu avô foi identificado com uma certa doença terminal. Mas ela falou que não é um bom momento, vamos esperar e tal. Mas ele, não, eu quero fazer agora. O malucão tá pressionando ela cada vez mais. E ela, não, eu tenho certeza que não é uma boa ideia. E a sua irmã, ela pode aparecer a qualquer momento. Mas ele tá falando que a sua irmã não vai aparecer, porque ele vai ser o herdeiro da empresa. E ela, será que isso vai dar bom? E ela, não, agora não. E ele, sim, agora sim. Ficou pressionando. E ela, não, agora não, por favor. Foi aí que ela percebeu que tinha um camarada do lado de fora olhando pra eles. O cara não tava necessariamente olhando, tava ali de boa plantando ou tirando uma planta do chão. E ela, opa, o que tá acontecendo? O malucão tava ali coçando o seu cofrezinho suavemente e ele, opa, parece que tem alguém olhando pra cá, vamos fingir demência. E ele ficou olhando e falou: 1, 2, 3, 4... Pegou ali uma minhoca do chão e comeu a minhoca. Enquanto isso, o garotão tava ali se matando. Inclusive, ele só durou 3 segundos, viu? Só pra vocês terem ideia. Não, estamos diante de uma lenda. Só pode, viu? E assim que o cara terminou o seu trabalho, foi descansar, porque o cara não é de ferro. Ela percebeu o protagonista do lado de fora, segurando uma planta. E ela, ei, aquele cara, ele tá olhando pra cá. Vai lá resolver isso. Foi aí que o cara saiu confiante, pá, depois de ter feito um belo trabalho. Foi tirar satisfação com ele, falando que você está fazendo aqui, dá o fora. O figurante ficou ali gritando com o protagonista: ei, olha pra cá, eu tô falando com você. Ali, se liga, fala mudo, fala. Vambora. O protagonista ficou ali se fazendo de doido, né? E ele, bom, você deve ser um cara especial. Vou deixar você em paz. Resolveu dar o fora dali. Mas ele falou: olha, se você ficar olhando, vai ficar pior, viu? Pro seu lado, então dá o fora daqui. Foi aí que chegou um carro a todo vapor, quase que atropela os dois, viu? E ele, opa, o que você está fazendo aqui, irmã? A sua irmã chegou para avisar que o seu avô está bem. Ele não está, bom, morto, né? E ele, não, eu já recebi o papel. O médico falou que ele não vai passar de hoje à noite. E ela, claro que não. Esse médico aí que você contratou, ele é falso. Que tipo de pessoa iria querer que o seu avô fosse de Vasco e não buscar ajuda para tentar salvar ele? Sua irmã tá falando que ele vai viver com certeza, porque ela vai buscar ajuda. Mas o seu irmão tá falando que ele não vai sobreviver e etc. E ela, não, ele vai sobreviver com certeza. Ela tá ficando com muita raiva porque o seu irmão é uma pessoa muito ambiciosa, tá querendo ficar com a empresa dele. Mas ele tá falando que vai ficar de qualquer jeito, ele vai ser o herdeiro. Mas ela falou que não, vai fazer o impossível para tentar ajudar ele. Ele ficou ali rindo, falando que é impossível salvar aquele velho, já que ele tá com as botas batendo já. E ele, não, você realmente vai tentar fazer alguma coisa? Foi aí que o prota falou: calma aí, meu camarada, se você quiser ajuda, eu posso ajudar você, jovem senhorita. O seu irmão ficou ali, o quê? Tu pode ajudar? Por acaso você é médico?
E o Prota falou que sim, ele é médico e pode ajudar ele também, já que ele durou só 3 segundos no carro. Ah, eu por acaso vi de relance, viu? Você realmente é uma máquina, o destruidor. O cara ficou envergonhado e ficou ali falando, como você pode saber disso? Ele também falou que poderia ajudar o seu irmão a durar mais, pelo menos uns 45 segundos. Ele ficou ali fazendo piadinha com o cara, viu? Depois disso, ele foi diretamente na moça e entregou uma planta para ela e falou o seguinte: cuide bem dela, futuramente ela vai ser muito útil para você. Ela ficou olhando para a planta e perguntou: ei, eu conheço você por acaso? O protagonista tava falando que tava esperando ela chegar e o seu irmão caiu na gargalhada falando: calma, esse daí é o seu médico que você falou que vai chamar para poder salvar o nosso avô. Ela ficou ali: calma, eu conheço você de algum lugar. Ela falou que não conhece ele. E o Prota: bom, você não me conhece, mas eu posso ajudar o seu avô e também posso curar você, meu amigo. Eu sei que você está precisando. Ele foi fazendo cada vez mais piadinhas, falando que ele é uma pessoa muito inteligente e também muito poderosa. E o cara, epa, o cara tá falando tudo isso, com certeza ele... Mas foi aí que o seu irmão tava pensando: ele tá blefando, esse cara deve ser só mais um doido querendo ganhar Ibope em cima de outras pessoas. Mas o Prota ficou falando que ele tem uma doença e tal, a precocidade, e também ficou falando que ele não vai durar muito, só vai piorar daqui pra frente, e ficou falando mais ainda. Acabou com a autoestima do cara em questão de segundos, só pra vocês terem ideia. Seu irmão ficou sem reação, ficou ali: oxi, como ele sabe de tudo isso? Eu não contei isso pra ninguém. E o Prota: eu sei de tudo, cara. Você não vai viver muito se continuar assim. Eu posso te ajudar. Mas o cara ficou com raiva porque acertou mesmo na ferida dele e resolveu dar um soco no Prota. Mas ele acertou o carro. E o Prota: ei, amigão, você tá cego por acaso? Porque você está batendo no carro. Você deve ser uma pessoa bem doida da cabeça. E ficou ali tirando onda mais ainda do figurante. E o Prota: pode vir, Neng, pode vir, eu tô esperto com você. A irmã do figurante pensou: opa, ninguém fez ele de otário até agora. Oh, aquele cara deve estar falando a verdade. Ele realmente deve saber de alguma coisa de medicina. Ela resolveu acreditar nele e levou o nosso Prota até o hospital onde o seu avô estava. E depois disso, adivinha o que o Prota estava falando? Olha, se eu conseguir curar o seu avô, você vai ter que realizar o meu desejo. E ela perguntou qual seria o seu desejo. Vai ser uma aposta. Se ele conseguir salvar o seu avô, ela vai ter que se casar com ele, entendeu? Mas se ele não conseguir salvar o seu avô, ele tá falando que vai ficar tudo bem. Foi aí que ela concordou e tá tudo bem, vamos ver do que você é capaz. E o Prota: você não vai se decepcionar, eu com certeza vou salvar ele. No meio da situação, ela tá perguntando: ei, aquilo que você falou sobre casamento é sério? Ele falou que é super sério mesmo, viu? E ela: bom, eu achei que você tava brincando. E ele: brincando? Bom, eu não brinco com essas coisas. É super sério mesmo, viu? Se eu curar o seu avô, você vai ter que se casar comigo. E ela: epa, então vamos rever isso daí. Ele falou o seguinte: eu não posso salvar ele, já que você não quer concordar com isso. Depois de conversar um pouco, ela concordou. Enquanto isso, seu irmão estava no carro. Parecia que eles estavam brincando no meio da estrada, mas só que não. Ela estava tentando resolver a situação no carro. Ela ficou um tanto que assustada, porque se casar com um estranho não parece ser uma boa ideia. E assim que chegou no tal hospital, o seu irmão estava meio que manchando a sua imagem, falando: olha só,
a mais detestada da família trouxe um mendigo para poder salvar o nosso avô. E o Prota estava se achando maioral, com a roupa rasgada e inclusive não tinha tomado banho ainda. Todo mundo ficou falando que ela é uma decepção da família, só trouxe desonra e humilhação também para a família. Ela começou a chorar quando escutou tudo aquilo e o Prota, epa, o tumulto ficou mais grande, viu? Foi aí que apareceu a sua outra irmã falando: "Ei, desocupada, tentando fazer mais alguma coisa, né, para manchar o nome da família." E ela: Não, eu tô tentando ajudar o nosso avô." Mas ela: "O que ajudar? Você está tentando tomar a empresa, ganhar tudo só para você mesma." E ela: Não, eu tô tentando salvar o nosso avô." Foi aí que o Prota ficou irritado. Ele não iria ficar mais calado vendo aquela situação. Ele segurou no braço da figurante e falou o seguinte: "Olha, o seu avô deve amar muito você, né? Já que você está querendo que ele bata as botas. Saia de perto dela e não fique ofendendo ela mais ainda." Foi aí que ela perguntou quem seria você, seu mendigo. E o Prota: "Bom, eu cheguei aqui para poder salvar o seu avô." E ela: "O quê? Salvar o meu avô?" Ela falou que ele não tem cara de médico. Tu tá de brincadeira, né, irmã? Tu trouxe um mendigo para poder salvar o nosso avô. E o Prota: "Não se preocupa não." Ele começou a coçar o fundo e falou que vai passar para ela um odor que ela vai gostar muito, um belo perfume. E assim que o Prota jogou esse odor em sua direção, ela perguntou o que você estava fazendo. Ele falou que esse odor só aparece nas pessoas que têm boa índole, ou seja, você vai ficar muito cheirosa, é um perfume natural que vai sair do seu corpo. E adivinha o que estava acontecendo? Um cheiro de gambá saiu da menina, que não era pouco não, viu? O fedor brabo. E o Prota: "Agora sim, você está com seu perfume natural. Uma boa mulher de bom coração merece um excelente perfume." E ela: "Por que você está fazendo isso comigo? Pare com isso agora mesmo." Ela gritou o nome do seu irmão. E o seu irmão: Opa, o que você está fazendo?" Ela parecia um gambá correndo em sua direção, falando que ele estava humilhando ela. E ele: "Sai de perto de mim, bicho fedorento." Ela acabou abraçando ele. Ele: "Eita, bicho, que negócio fedorento é esse?" Deu mais uma fungada, começou a espumar pela boca. Eu pensei: vai de Vasco. Depois vomitou na cabeça dela e falou: "Sai de perto de mim." Ele tava dando um banho nela de vômito. Rapaz, que cena bizarra, viu? Foi aí que ela agradeceu, falando muito obrigado. E o Prota: "É claro, você é minha esposa. Se alguém se intrometer com você, só me avisar." E agora ele chegou no local aonde o seu avô estava lá, na cama. E o Prota: "Fica tranquila, eu estou aqui para poder ajudar." O velho tava mal, viu? Tava péssimo. Não ia passar dessa noite pelos cálculos do médico que foi contratado para poder fazer os exames dele. O protagonista pegou ali no pulso do seu paciente e o médico: "Ei, o que você está fazendo aqui mesmo, hein? Quem deixou você entrar?" Prota falou que veio para poder ajudar o senhor na maca. Figurante ficou falando que ele tá só de brincadeira, querendo aparecer, ganhar fama em cima de outras pessoas. Mas sua irmã falou pra ele abaixar a bola, falar baixo. O doutor tava perguntando aonde você estudou e aonde você fez faculdade. E o Prota: "Olha, eu não fiz faculdade nenhuma não, simplesmente estudei a medicina chinesa." E ele: "Oxe, como assim, cara? Eu estudei em Harvard, eu sou uma pessoa bem inteligente, sou um doutor formado já." E o Prota: "O quê? Por acaso você tá baseando medicina em um simples local de estudo? Você está subestimando a verdadeira medicina. Cale sua boca." E o cara: "Oxe, como assim subestimando? Você sabe de alguma coisa de medicina?" E o Prota falou que sabe, e sabe muito. "Então vamos ver do que você é capaz." E o Prota: "Calma, fique de longe e observe."
Ele, eita, calma aí, o cara tá ficando com raiva aqui. Você nem estudou em uma boa faculdade, etc. E ele ficou ali pensando, bom, eu tô avisando, ele vai tentar acabar com a vida do seu avô. É melhor vocês pararem ele agora mesmo. Mas só que ela concordou que vai ajudar o Prota. E o médico ficou falando, olha, se ele fizer alguma coisa, eu não vou poder ajudar. Nesse momento, o seu avô começou a passar mal. O seu coração começou a parar de bater. E a enfermeira, e agora, doutor? O que a gente vai fazer? Ele vai dar um choque no doutor com aquele aparelho lá de botar nos peitos e plum, para tentar reanimar o seu coração. Ela saiu correndo para poder fazer os preparativos, mas só que seria tarde demais. E o Prota pegou ali algumas agulhas de acupuntura que ele tinha no seu bolso e falou, não, pode deixar comigo, eu vou resolver esse problema agora. Ele pegou as suas agulhas, cravejou ali no velho, botou em pontos estratégicos para poder deixar o velho confortável e também respirar. O velho começou a fazer umas pulsação do nada e o doutor, ei, o que você está fazendo com meu paciente? E o Prota, não, seu paciente não, meu amigo, meu paciente agora, e por favor não interfira no meu procedimento, saia de perto, preciso de espaço. E o Prota começou a se movimentar numa velocidade absurda, pra lá e pra cá, tirando agulha, botando agulha, tirando a agulha de um canto, botando em outro canto. O velho começou a transpirar nesse momento. Opa, era uma boa reação. E o Prota tirou a agulha, botou a agulha, tirou a agulha e ela ficou ali de longe só vendo o velho, bom, sendo reanimado. Mas depois o aparelho parou, fez ixi, nossa, ela ficou ali desesperada falando, o que foi que você fez com meu avô? Ele foi de Vasco. E o Prota tava ali tentando salvar ele ainda. E o cara tava comemorando, falando, eu não precisei fazer nada. Um mendigo misterioso veio e deu cabo do velho. Bom, perfeito. Agora sim eu vou conseguir a minha herança. Ele teve que fazer um esforço para fingir que estava chorando. E ficou ali, o que você fez, cara? O que você fez com meu avô? Caminhe, tire ele daqui mesmo. Uma mera referência ao da Athena, ele pegou uma cadeira e sapecou nas costas do Prota. Rapaz, até aqui o cara vê isso. Depois dessa pancada nas costas, o médico ficou explicando, olha, eu tentei parar você, viu? Mas só que o médico ficou interessado nas suas habilidades. E a irmã ficou ali, epa, como assim? Ele não parou o tratamento ainda? Depois que ele recebeu essa cadeirada nas costas, ele não saiu de perto do velho. E ela gritou, ei, sai de perto dele, por que você está fazendo isso? Mas foi aí que sua irmã explicou, ele acabou matando o nosso avô. E o Prota, não, eu não matei ninguém não. O procedimento ainda está continuando. Eu preciso de ajuda. Eu quero que você pegue um certo objeto que está no meu bolso. E ele ficou ali tirando a agulha, botando a agulha novamente no velho. E logo depois que ele tirou uma agulha e colocou ela novamente no centro da sua testa, o doutor ficou abismado porque era uma boa habilidade que ele tinha de acupuntura. Ele nunca tinha visto isso na sua vida. Ele ficou, cara, de onde é que esse cara saiu e como ele sabe essas coisas de acupuntura? Ele ficou suando frio, meu parceiro. E o Prota, o procedimento não acabou ainda. Eu quero que vocês façam silêncio. E o Prota ficou ali suando frio. Uma áurea verde saiu do seu corpo. Prota novamente falou, você tá surda? Eu tô pedindo pra você pegar um objeto que tá no meu bolso. Ou você não quer que o seu avô seja salvo? E ela, bom, tá no seu bolso mesmo? Ele falou que sim. E ela, rapaz, eu não sei não, viu, se eu quero pegar. Você parece ser uma pessoa bem suspeita. E o Prota, olha, é melhor você fazer isso ou o seu avô vai de Vasco. Ela, bom, salvar o meu avô ou pegar um objeto que tá no seu bolso. O Prota só tava falando, vai rápido, vai rápido. Ela ficou indecisa, né? Não queria meter a mão no bolso do cara porque parecia
um local um tanto que inapropriado para poder pegar, e ela foi ali com, não sei não, pá, bom, desse ângulo parece meio errado, mas estava no seu bolso. E o prota, anda logo, puxa, a gente tá sem tempo. Ela puxou ali de vez, pronto, conseguiu pegar o objeto. Nesse local aí tinha umas pastilhas, e ele tava precisando dessas pastilhas. Ela pensou que seria outra coisa, só para vocês terem ideia da mente poluída dessa mulher. Ela, bom, realmente é só um objeto que tá na minha mão. Então ele mandou rapidamente ela abrir o objeto para poder pegar as pastilhas. Assim que ela abriu, apareceu uma luz dourada. Eita, ouro! E o prota pega uma pastilha dessa e coloca na boca do velho. E o médico, não, eu não posso deixar você fazer isso. Você não pode colocar esse negócio misterioso que você não sabe a origem e nem para que serve. Mas o doutor ficou insistindo, se você fazer isso, eu não vou poder curar ele. E o prota, faz o que eu tô mandando, acredita nele. E o cara ficou discutindo e o prota também ficou discutindo, falando que ele sabe o que ele está fazendo, mas eu vou deixar para você decidir se você quer acreditar ou não. Ela ficou ali, bom, eu vou, não vou. No final ela decidiu ali botar a pastilha na boca do seu avô e ele acabou engolindo, mas tinha um problema. Como o velho estava desacordado, não tinha como ele engolir a pastilha. Foi aí que o velho ficou ali fazendo umas caretas bem estranhas. Parecia que ele estava sendo sufocado. E o prota, calma que eu vou fazer ele descer. Ele fez ali alguns berequetê e o velho foi engolindo a pastilha lentamente. E o médico, como é possível? Porque ele está engolindo a pastilha, sendo que ele está desacordado. Ela ficou surpresa também, ninguém sabia o que estava acontecendo. E o velho começou a reagir aos poucos. Foi suando, pá, foi fazendo algumas caretinhas. Lentamente ele foi respirando. Ela ficou ali sem entender. O que foi que você fez mesmo, hein? E o prota, calma, eu só fiz meu procedimento, mas ainda não foi concluído. Vou precisar de mais tempo. E ela, oxe, tá ok, faz o que você quiser aí. Contanto que você salve o meu avô, tá tudo ok. E o velho foi, bom, recuperando a sua cor normalmente e tal, respirando. E ela também agradeceu ele, mas o prota falou para não agradecer ainda, porque ele não tá completamente recuperado. Vai levar um bom tempo ainda. O velho tá fazendo algumas caretinhas ali, ficando corado, mas ele tá tendo uma boa recuperação, pelo que o nosso prota está falando. E o doutor ficou ali perguntando como ele foi capaz de fazer isso. E o prota fez uma breve explicação. Olha, a medicina chinesa não se aprende em uma faculdade ou em Harvard, entendeu? Você tem que aprender na prática, ou seja, com os mestres dos mestres. E o médico ficou ali, rapaz, que negócio é esse? Enquanto isso, o prota sapecou uma agulha na testa do figurante, já que ele tinha feito certas armações para tentar acabar com o seu lance. E o prota falou que vai cuidar dele depois. E o figurante ficou ali passando mal, caiu no chão. Enquanto isso, eles saíram do local. Agora que o prota conseguiu salvar o seu avô, ela tinha que cumprir a sua palavra, sim, se casar com ele. Mas o prota falou que não queria que ela pensasse que ele simplesmente era um cara de má índole, um cafajeste. Então ele falou o seguinte: bom, você prometeu, você vai ter que cumprir com a sua palavra. Por enquanto, que tal a gente morar junto, tá? Se conhecer e quem sabe rolar alguma coisa. Ele não salvou por completo o avô dela. Ele vai ter que fazer um tratamento. Então o tempo vai passar, ele vai viver com ela até completar o tratamento. Assim que o velho tiver 100% recuperado, a gente vai voltar nessa conversa. E ela ficou ali pensando: olha, eu não sei se eu
eu vou concordar com isso. Mais uma vez o Prota fazendo aquela chantagem mental. Bom, se você não concordar, a gente vai ter que parar por aqui. Ela freou o carro ali a toda velocidade e o Prota, não sei não, viu? Se você não concordar, eu vou ter que parar o tratamento do seu avô, se você não quiser cumprir a sua palavra. E ela, bom, eu vou cumprir a minha palavra, não precisa se preocupar. Mas o Prota mais uma vez falou, eu não quero que você fique pensando que eu sou uma pessoa má. Tudo bem você não aceitar, tá ok, vou respeitar a sua decisão. Mas só se você não quiser, é claro que o seu avô seja tratado. Ela, não, pensando por outro lado, é melhor eu aceitar, né? Já que você tá falando que não vai forçar a barra. E o Prota, bom, eu quero que você também entenda o meu lado. Tô precisando de ajuda, um local pra ficar. Ele começou a falar umas coisas bem estranhas, tipo filosofar. E ela, bom, já que você tá dizendo tudo isso, vou acreditar em você, que você é uma pessoa boa. Ela deu uma risadinha e falou pra ele não se preocupar. Ela levou ele diretamente para a sua casa. E o Prota, vamos que vamos. Depois de comprar um balde de coxinha, ele ficou ali comendo uma coxinha de frango. Comeu. Assim que chegou no local, ele pensou, é um bom local, mas poderia ser melhor, né? Ixi, o maluco tá exigindo ainda, viu? Ela falou o seguinte, olha, você vai dormir na sala, não entra no meu quarto, ok. Ela fez uma breve explicação, falando as regras e etc. E ele falou que tá de boa dormir no sofá. Assim que ela jogou o pano pra ele e o travesseiro também, adivinha o que o cara fez? Nossa, tô sentindo o seu cheiro nele. Deu aquela velha fungada novamente e falou, que maravilha. Ela ficou um tanto que envergonhada depois dele fazer essa cena toda. Ela, nossa cara, você parece ser bem louco da cabeça, né? Ela saiu correndo diretamente para o seu quarto, falou para ele não chegar perto da porta. Ela ficou um tanto que assustada pelo seu comportamento. E ele, bom, eu falei na brincadeira, mas será que ela acreditou? Ele também escutou a porta sendo trancada. Crack! E ele, eita! Ela trancou a porta. Realmente ela fez isso. Eu tô parecendo uma pessoa má agora. Eu não fiz aquilo por querer, foi brincadeira. E o tempo passou, o cara ficou de boa lá no sofá. Ele acabou de comer, mas só que ele não foi dormir. Ele foi meditar, treinar o seu poder. Ele estava ali meio que canalizando a sua energia, jogando pelo seu corpo todo. E chegou amanhã, o cara ficou ali naquela pose de meditação a noite todinha. Assim que chegou amanhã, ele percebeu, caraca, eu fiquei a noite toda treinando o meu poder. Foi aí que ela apareceu, com a dor no abdômen, falando que estava passando mal. E o Prota, o quê? Posso te ajudar? Ela falou que não, tá tranquilo, isso é normal, é um tipo de procedimento toda manhã para ela. Mas ela falou que estava sentindo muita dor e vai tomar o seu remédio. E o Prota aí, calma, eu acho que não é uma boa ideia você tomar esse remédio, parece que só vai piorar. Mas ela falou que sente essa dor quase todo dia ou quase todo mês. E o Prota, bom, eu posso tratar você, se você quiser, é claro. E ela, eu não sei não, viu, se é uma boa ideia. Ela ficou ali pensativa se aceitava a sua ajuda ou não. E o Prota, olha, eu tô tentando ajudar, não quero fazer nada com você. E ela, tá legal. Ele foi se aproximando lentamente com a sua mão e ela, epa, o que você está fazendo? E o Prota falou para poder tratar ela, ele tinha que chegar mais perto. Mas ela falou que não era uma boa ideia, porque o maluco parece ser extremamente suspeito. E ele falou para ela não se preocupar. Somos praticamente marido e mulher, se você entende. Ele fez uma piadinha para poder tentar quebrar o gelo.
Ela, tô ligado, bom, não se preocupa não. E o Prota falou pra ela que ele vai não encostar, ele só quer verificar ela, entendeu? Então ela ficou ali, eu não sei se eu vou aceitar e tal. Começou a passar mal, quase caiu ali. E o Prota, olha, é melhor você deitar na cama e vamos resolver isso de uma vez por todas. Assim que ela deitou, o Prota falou pra ela, bom, tirar um negócio, né? E ela, não sei não se eu quero fazer isso. O Prota pegou ali a sua palma dourada, encostou no seu corpo e falou: vou analisar ele por completo. Assim que ele analisou o corpo dela, ele falou: opa, ela tá naqueles dias, então obviamente ela tava passando muito mal, mas não era normal. Tipo, era muito excesso. Ele falou que iria aliviar sua dor. Bom, aliviou, mas não passou por completo. Ela falou que estava sentindo outra dor agora. E o Prota, calma, Ning. Isso daí só vou resolver utilizando o meu dedo dourado. Pode vir, papai. Ele tinha tocado na barriga dela. E agora ele pegou seu dedo dourado e tocou na sua testa para poder eliminar uma energia que estava na cabeça dela. Depois disso, ela acabou acordando e falou que estava melhor. Mas o Prota falou que não acabou. Ele pegou a sua camisa velha e rasgou. Ele tirou uma tira de pano e falou: vamos para a segunda etapa agora mesmo. E ela: mas o que você está fazendo? E o Prota: não se preocupa, porque essa tira de pano não vai deixar eu ver você. Então pode remover o restante do pano do seu corpo. E ela: não sei não, viu, se eu vou confiar nesse cara. Será uma boa ideia? Ele realmente não está vendo. Ela ficou ali com o seu olhar de desconfiança. Mas no final o cara falou: não se preocupa, eu realmente não estou vendo nada. Então tá ok, vou confiar em você. Mas adivinha, confiou na pessoa errada. O Prota tava vendo tudo, inclusive. Não vamos julgar o nosso Prota, já que ele teve que mentir para poder ajudar ela por completo. Mas ela não confiou muito não. E o Prota: confia que eu não tô enxergando nada. E o Prota: droga, mano, eu tô mentindo. Eu consigo ver tudo, mas tá de boa, porque é uma boa mentira, já que ele tá tentando ajudar ela nesse procedimento. E agora o Prota tava ali de boa, bom, se mexendo, né, com as suas mãos. Mas tinha outro canto que estava se mexendo também. O seu nariz estava saindo horrores de ketchup. E ela perguntou se estava tudo ok. Ele: não se preocupa, tá tudo ok. Bom, então termina logo, porque eu tô um pouco envergonhada, mesmo sem você ver nada. Mentira! E o Prota: calma, não precisa ficar nervosa, vou terminar rapidamente. Podemos perceber o seu profissionalismo, né? Bom, o cara realmente é nota 10. Pegou a sua agulhinha, manifestou seu poder dourado novamente, circulou pela mão e acabou, bom, centralizando em um certo ponto no seu abdômen. E ela perguntou o que estava acontecendo, esse calor. E o Prota: calma, esse calor é essencial para tratar você. Ela fez algumas caretas, ficou ali fazendo mais e mais. E o Prota: que isso, Ning? É mais de 8.000. Ele não aguentou, sapecou ali ketchup pra todo lado. Mas ele conseguiu finalizar o seu tratamento. Ficou um tanto que sujo. Bom, é normal, né? Tava ali mexendo com coisa poderosa, então ele meio que não resistiu. Ela perguntou o que era aquilo, molhado. Ele falou que foi um procedimento um tanto que perigoso, então acabou sujando um pouco. Depois disso, ele trouxe um pouco de chá, botou na mesa e falou para ela tomar assim que ela, bom, desvendar os seus olhos. Ela perguntou o que foi que aconteceu e por que ela tá toda molhada com aquele objeto vermelho.
E o Prota, mas isso aí foi um pequeno incidente e tal, acontece às vezes, é um procedimento básico. Então ela falou que tava ok, ela tava se sentindo melhor, tava mais disposta. E o Prota, não, funcionou. Ele percebeu que o pano tava todo sujo, pulou na cama e se embrulhou com um pano sujo. Você precisa de repouso, que tal descansar aqui do meu lado? Esse é o verdadeiro, não deixe seu inimigo saber o próximo passo. Depois daquele pequeno ato, ele tentou. Você sabe muito bem, ele foi expulso do quarto. Ele falou que só estava tentando me ajudar nas melhores das intenções, mas obviamente, foi recusado. Ela deu um dinheiro para ele e mandou ele comprar um remédio. E assim que ele saiu no meio do mercado procurando esse tal remédio, ele ficou ali pensando, o que será que está acontecendo do outro lado? Tinha um camarada falando que estava vendendo ervas medicinais, gergelim. E assim que ele viu aquele gergelim, ele viu que o gergelim estava de boa qualidade, mediana qualidade, 3 pernas e de péssima qualidade. Mas ele tá falando que todos são ótimos para ajudar em sua saúde. E o Prota ficou analisando, viu realmente tinha alguns ótimos, mas ele escolheu um e pensou, esse daqui tá muito barato. Ele pegou o gergelim e foi entregar pro cara, falando que queria comprar esse. Mas foi aí que o camarada percebeu que o gergelim que ele tava na mão não era bom aquele preço. Ele queria um preço maior. Então o Prota, o quê? Mas o preço não era aquele. Ele aumentou o preço. E o Prota foi lá e falou que não era o preço que tava ali, mas ele falou que esse é diferente. E o Prota foi lá, vasculhou o seu bolso, buscou um dinheiro e falou, pronto, tá na mão. Mas foi aí que apareceu uma mulher gritando, falando que queria comprar o gergelim que o Prota tava na mão. E o Prota pensou, é brincadeira, né? Thaís Carla correndo no meio do mercado falando que queria comprar o gergelim dele. Parecia que ela tava interessada em outra coisa, mas... história à parte. Você é louco, mano. O cara vê de tudo aqui nessa obra, viu? Agora que o Thaís Carlo apareceu, ela perguntou, você vai querer vender pra mim ou não? Foi aí que apareceu outra pessoa no meio da negociação e falou que queria comprar o gergelim dele. Mas só que ela comprou o gergelim para poder dar pra ele. Ou seja, ela simplesmente comprou porque queria pirraçar. Mas claro que não. O seu companheiro que estava do seu lado falou que comprou o gergelim para ele de presente. Thaís Carlo não gostou daquilo e perguntou para ela por que ela estava usando a mesma roupa. Ela virou as costas e foi embora. Enquanto isso, Thaís Carlo ficou gritando, ei, tô falando com você. E o tempo passou, o nosso Prota conseguiu ali o gergelim, né? Que ele, não sei se ele queria, mas ele conseguiu comprar o gergelim. Ele ficou agradecido. Ele tava pensando que poderia vender esse gergelim mais caro pelo valor que ele comprou. Comprou não, né? Foi um presente. Foi aí que ele observou e viu aquelas duas pessoas comprando outro gergelim. Mas o cara que estava vendendo o gergelim falou o seguinte, é um gergelim muito antigo, então a proporção dele de, medicina e tal, essas coisas, é muito eficiente. Foi aí que o Prota, sei, mentiroso. O Prota percebeu que o cara tava levando golpe, mas aquela pessoa que comprou o gergelim pra ele é gente boa, então o Prota não queria que isso acontecesse. Mas só que ele não sabia, ele pediu pra sua amiga do lado comprar o gergelim, mas o Prota chegou e interviu, falou o seguinte, olha, não é uma boa ideia comprar esse gergelim. Mas foi aí que eles perguntaram por quê. O vendedor também ficou perguntando por que você está fazendo isso. Você está atrapalhando a minha venda. Foi aí que o Prota falou que esse gergelim, ele não é exatamente o que ele está falando. Foi aí que, como assim? Como você sabe disso? Foi aí que o Prota falou que esse gergelim é um gergelim de lago, ou seja, ele pegou em um lago qualquer. O cara ficou irritado e mandou chamar os guardas para poder expulsar o Prota, mas foi aí que mandaram soltar ele. Eita, ele falou o seguinte, o cara que ajudou o Prota, você deve ter alguma prova já que você está falando isso, então você vai ter que provar. O Prota falou para ele não se preocupar, pode deixar aí que eu vou provar. Então vamos para a explicação.
Primeiramente, o Prota falou que um gergelim de alto nível obviamente não deveria estar nesse estado, tá no estado muito ruim. Foi aí que todo mundo ficou espantado, como ele sabe. O Prota falou que já foi em alguns lagos e etc e viu alguns gergelim lá, e eles tinham a mesma característica que esse daí. Foi aí que o cara ficou irritado. Isso é impossível, porque eu não vendo essas coisas. E o Prota falou que ele estava completamente danificado, estava todo feio, velho, esquisito. A estrutura dele não parecia de um gergelim que tinha mais de 100 anos. Foi aí que o cara ficou de boca aberta. Não, vou ter que passar a mão pra ele mesmo, hein? E o cara ficou ali perguntando: isso é verdade o que ele está falando? Pode me dizer, por favor? Olha só a cara do velho. E ele: bom, senhor, na verdade, é verdade sim, não é um gergelim verdadeiro. Foi aí que ele ficou abaixando a sua cabeça, pedindo desculpa pelo fato de tentar enganar ele. Mas o cara falou que ele não vai fazer nada com ele. Mas a partir de agora, o seu negócio, bom, não vai mais existir entre a gente. Foi aí que ele ficou mais irritado ainda, porque ele perdeu um cliente que obviamente dava muito dinheiro para ele. Ele ficou em choque, se derreteu tudo. E o Prota pensou: pô, o negócio do cara existiu há 2 segundos atrás e agora já foi completamente destruído. Foi aí que ele explicou: bom, é que eu frequentava muito esse local e outras pessoas que compravam medicamentos dele também frequentavam. Ou seja, se um cliente fiel como eu parar de frequentar, obviamente o seu público vai cair. Foi aí que o Prota ficou explicando pra ele que pode dar esse gergelim, se ele quiser, né? Então, opa, quer dizer que esse gergelim em sua mão é o original, o puro do puro? Ele falou que sim, então vamos tomar um copinho aí para poder conversar. E o Prota: tomar um copinho? Olha, meu grande amigo, ótima ideia. Ele tomou um copinho com o cara, deu o gergelim pra ele, mas em troca ele conseguiu aquele velho dinheiro. E o cara tava andando no meio da rua com a roupa toda rasgada, só pra vocês terem ideia. E o tempo passou, ele resolveu voltar pra sua casa, que não é dele, né? E assim que ele chegou em casa, adivinha o que aconteceu? Bom, uma situação complicada. Ele ficou escutando alguns barulhos do outro lado. Ele: opa, tá acontecendo alguma coisa com a minha esposa que não é minha esposa ainda. Ele chegou derrubando a porta com tudo e perguntou o que estava acontecendo. Ele ficou com raiva porque aquela cena diante dos seus olhos, bom, era um pouco constrangedora. Então ele tentou o quê? Resolver a situação conversando. Aquele famoso diálogo: eu bato e você corre. Pronto, acabou. Ele ficou pistola, partiu pra cima do cara. O cara não entendeu nada, só ficou ali com a cara: o quê? Quem é tu? Toma essa pancada na cara. Foi só uma e o cara deitou no chão, mas ele não ficou satisfeito. Partiu pra cima dele novamente, segurou, jogou pra cima e toma na cara. Mais outra pancada. Depois dessa pancada, o cara ficou ali: por favor, para. Foi aí que aquela moça, bom, não era aquela pessoa que ele estava pensando, a sua esposa. Era uma moça completamente diferente. O Prota ficou confuso, jogou o cara pra longe e ficou ali pedindo desculpa. Será que eu errei? Ele pensou que tinha errado a casa, mas o comportamento daquela mulher ficou meio estranho. E o Prota: ei, o que foi que aconteceu com você? Ela ficou se comportando, se jogando pra lá e pra cá, e o Prota logo percebeu: sim, ela foi meio que envenenada. Depois disso, o culpado tentou sair correndo e o Prota pisou em sua mão. Fez a seguinte pergunta pra ele: o que você estava fazendo aqui? Foi aí que ele tentou se explicar: não, a gente se conhece e tal, a gente tá saindo faz algum tempo, isso era normal. Bom, dizendo ele, né? E o Prota: rapaz, tu acha que eu vou acreditar nisso daí? Ele pensou que o Prota tinha acreditado nessa sua história falsa. E o protagonista começou a pisar em sua mão várias e várias vezes, falando pra ele que vai dar um trato bem dado, então não se preocupe. Foi aí que o cara começou a chorar, falando: que trato? O que você vai fazer comigo? Não se preocupa não, vou fazer com você o que você fez com ela. Foi aí que o cara entrou em choque: não se preocupa não, essas agulhazinhas aqui ó, tchá,
Você sabe onde eu vou botar, né? Foi aí que o malucão ficou assustado. Aquela cara, o maluco vai ferrar comigo, com certeza. Começou a chorar, pediu perdão, falou que nunca mais iria fazer isso. Foi aí que a moça começou a passar mais mal ainda. E o protagonista ficou preocupado com ela. Ele resolveu cuidar dela primeiro. Mas o cara viu essa abertura, já que o prota estava focado completamente nela, e saiu correndo. E o protagonista, bom, deixou o cara fugir, porque agora o seu foco seria cuidar dela, porque ela não estava bem. Ele foi verificar o seu pulso, verificou, viu que realmente tinha alguma coisa circulando no seu corpo, mas ele falou que poderia resolver tomando banho de água gelada e etc, né? Mas foi aí que a história mudou de rumo. O cara ficou ali vendo essa cena e ela foi meio que chamando ele também. E o protagonista não é besta. De primeira, ele tentou recusar, falando que não era ideal fazer isso, é coisa errada. E ele, bom, se você continuar fazendo isso, não tem jeito. Eu também vou ter que partir para o abraço. Foi aí que ele virou Hulk, rasgou sua camisa e partiu pra cima dela. No VaptVup. Você pensou que ele ia fazer alguma coisa, mas só que não. Ele tentou imobilizar ela, para que ela não faça movimentos desnecessários, se você me entende. Foi aí que as caretas começou a rolar também soltas. Ela ficou ali, tem um probleminha. E o prota, para com isso, porque senão eu não resisto também. Foi aí que ela voltou a fazer probleminha. E o prota, bom, teu problema eu vou resolver agora. Botou ali na sua banheira, encheu de água, acabou jogando ela, para que possa esfriar. Outras coisas, sim, ele pegou gelo, jogou dentro da banheira também, falou para ela relaxar. Depois que ele fez esse pequeno ato, agora tá de boa, já fez o primeiro socorro, agora só falta a segunda etapa. Bom, meio que eliminar ali o processo do veneno do corpo dela. Nesse meio tempo, ela foi fazendo aquelas caretas e ele foi ficando desconfortável, olhando pra lá, olhando pra cá. E agora o que ele vai fazer? Ficou meio indeciso, mas no final, começou a reagir o negócio. E ele falou que não poderia ter tais pensamentos. Pegou as agulhas e cravejou em sua mão, falou que tinha que ficar tranquilo, tinha que ficar suave, não pensar em mais nada. E assim que ele fez isso, ele conseguiu voltar ao normal. Agora sim, o pai tá tranquilo. Ele precisou fazer tudo isso só para poder ficar calmo e continuar o seu tratamento. Mas só que a situação se complicou mais ainda. Ela não estava normal, continuou fazendo aqueles movimentos. E o prota, calma moça, eu acabei de me tratar e tu tá fazendo isso novamente. Ele não estava mais conseguindo se segurar. Foi aí que chegou uma certa pessoa gritando: o que tá acontecendo aqui mesmo, hein? E o prota, calma, deixa eu explicar. Bom, ela chamou o prota de alguns nomes. Pelo fato dele estar sem camisa, recebeu um tapão na cara. E o protagonista tentou explicar, mas só que ela tirou as suas conclusões precipitadas. Ficou chamando ele daquele nome, etc. Mas ele deu uma suspirada e falou: eu não tenho nada a ver com isso. Jogou ela diretamente na água e foi embora logo na sequência. E ele falou: quando você tiver com a cabeça esfriada, vamos conversar. Mas ele deixou bem claro: eu não tenho nada a ver com isso. Assim que eu cheguei, ela estava com outro cara e eu tentei salvar ela e você tirou as suas conclusões precipitadas. Ela tentou salvar aquela moça que estava dentro da banheira e adivinha quem era? Essa daí é sua irmã. As duas se parecem muito, né? Ela estava fazendo aquele comportamento estranho novamente, pra cima da sua irmã. E ela perguntou o que foi que aconteceu. A sua irmã ficou ali naquele blá blá blá, não sei o que aconteceu, vem pra cá, vem pra lá, quero abraçar você, quero sentir o seu cheiro, blá 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 blá. E foi assim que ela ficou bem doida da cabeça. Depois disso, ela recobrou a sua consciência e perguntou o que foi que aconteceu. Foi aí que a sua irmã
Por que você está assim, sua louca? O que você fez? Depois disso, o Prota tava no sofá comendo aquela uvinha, só pra descansar, né? Ninguém é de ferro. Olha só a marra do garoto. Agora comendo essa uvinha, adivinha quem voltou? Sim, ela mesma. A sua esposa que não é sua esposa ainda. Ela falou que sentiu muito pelo tapa que deu na cara dele. E ele ficou ali falando que não perdoou ela ainda, mas ela, bom, o que eu posso fazer para você me perdoar? Ela falou que poderia fazer qualquer coisa para conseguir o seu perdão. E o protagonista, qualquer coisa? Olha só, gostei disso, bela atitude. Mas ele falou que não estava confiando muito nela não, é só da boca para fora. Foi aí que o protagonista, para confirmar a sua inocência, falou para ela: dê uma olhada. Você vai ver pelas câmeras que eu realmente não fiz nada com ela. Assim que ela acabou ligando a câmera para verificar, foi aí que ela viu o suposto culpado saindo pela porta. E agora ele falou: viu? Eu falei pra você, eu não tenho nada a ver com aquilo dali. Agora que ele provou a sua inocência, adivinha quem estava pedindo perdão mais ainda? Ela mesma, falando que sentia muito e falou também que poderia fazer qualquer coisa para acalmar essa culpa que tem no seu coração. E o protagonista falou que qualquer um erra, então vamos logo salvar sua irmã. Ela ficou muito agradecida, mas ela falou que não poderia simplesmente deixar passar barato, já que ela acabou errando, ela tem que pagar pelo menos pelos seus erros. Então você pode fazer qualquer coisa. E o protagonista, como não é besta, né, aproveitou essa grande chance. E agora, o que você quer que eu faça? Ela falou, bom, que queria salvar a sua irmã e etc. Ele falou que vai salvar ela, mas tinha um pequeno problema. Ela tinha que deixar ele também fazer qualquer coisa. E ela concordou. E eu pra outra, dali. Depois disso, ela pensou que ele iria, bom, dar uma bofetada nela. Mas pelo contrário, sim, meu parceirão, ele devolveu o tapa em outro local, falando que agora sim a gente está quites. Depois que ele fez isso, ela deu aquele gritinho, tchau, e voltou ao normal. E o Prota, opa, parece que você gosta disso, né? Você não é normal também. Depois de tudo isso, adivinha quem estava levando o sermão agora? Sim, a sua irmã. Ela perguntou por qual motivo ela trouxe aquele cara em casa. Ela falou que, bom, estava conhecendo ele faz algum tempo, pensou que ele seria diferente, mas pelo contrário, ela estava se sentindo solitária pelo fato da sua família, pelo fato da sua irmã não ter dado atenção para ela. Ela falou que estava precisando disso, tipo uma atenção de alguém. Ela só fez isso porque precisava, tipo, de atenção. Ela ficou constrangida mais ainda, falando a respeito dos seus sentimentos. Foi aí que a sua irmã escutou tudo isso e pensou, pô, eu não tô dando atenção pra ela, minha família, meu sangue. E o Prota levantou o dedo e falou, se quiser atenção eu dou aqui também, viu? E a sua irmã, cale sua boca, estamos conversando aqui. E o Prota, calma, fica tranquila, baby. Ela recebeu uma ligação nesse exato momento, falando que o seu avô, bom, a situação dele ficou complicada. Depois disso, ela falou que iria resolver o problema do avô primeiro, depois vai voltar nessa conversa. E agora, adivinha quem estava sendo chamado nas correrias? Ele mesmo, o atleta. Esse cara sofre, viu? Cê tá doido. Enquanto isso, eles estavam no carro, conversando a respeito do seu avô. Ela pensou, bom, tudo acabou, meu avô não tá mais vivo. Foi aí que o Prota, calma, dá uma segurada aí na emoção, minha filha. Primeiramente, o seu avô tá bem, ele ainda tem alguns anos de vida, pelos meus cálculos, né? Foi aí que ela ficou preocupada, pensando que não poderia mais salvar o seu avô, mas o Prota falou que vai salvar o seu avô enquanto ele estiver aqui presente, tal, para ajudar ela. Ela ficou feliz, mas ficou ali pensando, será que isso realmente vai dar certo? Não tô confiando. Ela tá preocupada porque o seu primo tá tentando
tomar a empresa. E também o seu primo tá tentando, ajudar o seu avô a fechar um acordo. E esse acordo vai ser muito bom para ajudar a empresa. E até agora eles não conseguiram fechar esse acordo. Ela tá preocupada com esses dois problemas. Mas agora eis a questão. Ela perguntou por que o protagonista está ajudando tanto ela, sendo que ela não conhece ele de nenhum lugar. E o prota falou para ela não se preocupar com isso. Você não me conhece, mas eu conheço você. Antigamente o nosso prota sofria muito, o cara era um mendigo mesmo. Foi aí que ela ofereceu uma tigela de comida para ele, porque ele se lembra do que ela fez. Não se preocupa. Enquanto eu estiver aqui, eu vou proteger você e quem você gosta. Depois disso, o médico falou na cara do protagonista. Ele não melhorou, ele só piorou. Depois daquilo que você fez com as agulhas. O prota não perdeu tempo, foi verificar o pulso do velho. E ele verificou. Enquanto isso, o cara ficou gritando com ele, falando o que você está fazendo. Tá tentando acabar mais ainda com ele. E o prota, em sua concentração total, segurando o seu pulso. Rapaz, o maluco é brabo mesmo, hein? Se fosse eu já tinha dado uns peteleque na cara dele. E o prota percebeu um certo círculo, nevoeiro ali no meio do seu peito, e o cara ficou falando pra ele o seguinte: sai de perto do meu paciente, você está acabando com ele. E o prota falou que não tá acabando com ele não, pelo contrário, ele já descobriu o que tá acontecendo com o velho. Foi aí que o médico ficou surpreso. O figurante precoce gritou enquanto falava que ele é uma piada, tentando ganhar fama novamente, né? Você fracassou de primeira e agora tá tentando novamente a mesma coisa. Ela ficou falando pra ele não tratar o médico assim, mas só que ela, deu uma recuada pensando que o prota, até ela não tá botando fé, viu? Cê tá doido. Enquanto o médico falava para o protagonista sair de perto dele, porque ele estaria fazendo mal para o seu cliente. O prota levantou a mão e falou que vai curar ele, mas antes disso, vamos fazer uma aposta. Se eu conseguir curar ele, eu quero que vocês façam duas coisas pra mim. Depois disso, os caras ficou assim: como assim fazer duas coisas? Primeiramente, você vai se ajoelhar no chão e vai pedir perdão. Vai admitir que a minha medicina é melhor que a sua. Segundo, o precoce atrás de você vai fazer o acordo também. Foi aí que ele perguntou o que eu deveria fazer. Você vai ter que arrancar no pelo 3 pelos do seu pentelho. Foi aí que a sua irmã perguntou se o protagonista realmente tinha certeza disso. O seu primo concordou, mas se ele não conseguir curar o seu avô, ele vai perder metade do seu braço ali na brincadeira. Ela tentou falar com o protagonista para tentar parar com isso. Não é uma boa escolha. Vai que ele não consegue, né? O prota segurou a sua mão e falou para ela não se preocupar. Confia no pai, que eu vou conseguir salvar ele. Não precisa se preocupar, só fica longe e observa. Rapaz, depois dessa confissão, com certeza ele já conquistou ela. Enquanto isso, ele iniciou o tratamento no velho. Cada pancada o velho fazia aquela... O protagonista pediu ajuda, falando que não poderia fazer isso sozinho. Então, enquanto eu cuido dele, eu quero que você pegue os lenços e vá limpando. Mas só que o seu primo é um cara realmente de sangue ruim. Falou que não iria deixar isso acontecer. Já tava com a peixeira tentando passar nos dois. E o médico, calma, vamos ver o que vai acontecer. E o tratamento foi iniciado novamente. O seu avô começou a cuspir sangue. Muito sangue mesmo. Todo mundo ficou assustado. Ela pensou, será que tá acontecendo alguma coisa com ele? Ou será que ele tá indo de Vasco? O seu avô ficou ali cuspindo. Teve uma reação. Ele ficou ali falando devagarzinho. Precoce começou a chorar, falando que estava com muita saudade do seu avô. Assim que seu avô abriu seus olhos, ele perguntou: é você, meu netinho? Sim, sou eu, vovô. Sou eu, vovô. O malucão começou a chorar, falando que estava muito feliz pelo fato do seu avô estar bem. E isso é uma grande mentira. Foi aí que ele falou
que o seu avô foi salvo pelo médico, esse médico que tá segurando a peixeira. Ele falou que, não, como eu posso dizer, senhor, eu salvei você mesmo, muito obrigada. No meio da situação, ele perguntou cadê ela, a minha outra netinha. Foi aí que brotou do nada a loirinha falando, opa avô. Foi aí que a situação ficou complicada. Enquanto uma falava que foi o outro médico, ela falava que o protagonista foi um charlatão, não ajudou seu avô. E o seu avô perguntou novamente para sua neta: foi você que trouxe esse doutor para tentar me ajudar? Ela ficou ali, indecisa, se falava ou se não falava. Ela falou, sim, eu trouxe esse médico para poder ajudar o senhor. Mas ele ficou um pouco chateado, porque nos olhos dele, o cara tinha explicado que ela trouxe um médico ruim para poder tratar ele. Foi aí que o protagonista ficou um pouco irritado com aquela situação. Eu tô aqui tentando tratar ele e você tá explicando que ela me trouxe aqui para tentar fazer mal a você. Depois disso, todo mundo ficou contra ela. O protagonista ficou irritado porque parecia que ele estava sendo tratado como um vilão. E ela também. O seu avô ficou irritado e mandou ele sair da sala. O Precoce também ficou ali zoadando com ele e o Prota, olha, eu vou dar o fora daqui, mas caso vocês não saibam, eu sei como tratar o seu avô, eu encontrei o verdadeiro problema. Mas o Precoce ficou falando para ele tratar logo o seu avô de uma vez por todas, mas ele falou que não vai tratar, porque estão tratando a sua esposa muito ruim. E ele não gostou disso. Foi aí que o cara chamou os segurança para poder expulsar o Prota do hospital. E o protagonista se esquivou para lá e para cá, sapecou um murro na cara de um e derrubou os dois ao mesmo tempo. Agora que ele conseguiu derrubar os segurança, ele falou que vai sair por conta própria, com as suas próprias pernas. Vamos embora, velho. Vamos embora, querida. Vamos deixar esse velho aí bater as botas. Vamos resolver os nossos problemas em casa agora. O velho começou a passar mal, ficou ali se tremendo todinho. Ele, meu Deus do céu, me ajude, por favor. Me ajude, senhor. Me ajude, senhor. E o Prota, não. Eu não tô afim de ajudar o senhor, não. Vamos deixar para o médico especialista que está aqui do meu lado. Ele falou que não estava afim e falou para sua esposa, vou embora com ela. Passar bem, senhor. Fique bem. Espero que viva. Foi aí que o velho ficou pálido. E agora, o que eu vou fazer? E o seu primo, eita, pô, mano, se ele deixar o velho empacotar, a culpa vai ser minha. E o protagonista ficou sorrindo naquela situação. Eu espero que vocês consigam, hein? E o cara, eita, e agora? Por que eu vou fazer? Se ele não ajudar o velho, eu vou ficar mal na fita. E o Prota desejou boa sorte. Adeus, amigo. E também falou para o médico, se ele realmente conseguiu curar ele até agora, desejo boa sorte para você. Bom, vamos embora agora mesmo, querida. E o médico, ei cara, não tem como ajudar ele não, na moralzinha e tal. E o Prata ficou sorrindo, falando, vocês são patéticos, né? Ele resolveu chamar sua esposa para poder dar o fora, e assim eles foram embora. Mas foi aí que o Prota desejou boa sorte para o seu avô, o avô não, o velho, né? Então, a única coisa que ele fez foi virar e falar, desejo boa sorte para vocês. O seu primo Precoce ficou ali gritando, falando que ele tem que voltar. O médico se ajoelhou no chão e falou, não, eu tenho culpa. Você é o melhor, cara. Você é o magnata. Você sempre foi o melhor. Por favor, salve ele. Como médico, eu não posso deixar o meu paciente morrer. Foi aí que o Prota entendeu que o médico, ele conseguiu corrigir o seu erro, mas tem outra pessoa que não conseguiu corrigir o seu erro. E o velho, por favor, alguém me ajude, faça alguma coisa. E o Prota, olha, eu posso te ajudar. Foi aí que o velho pediu ajuda para sua netinha, mas o Prota falou que não vai ajudar de jeito nenhum, até que uma certa pessoa corrija o seu erro e admita que errou.
E adivinha quem era? Sim, o seu primo. Enquanto ela ficava chorando, desesperada, tentando ajudar o seu avô. Seu avô antigamente gostava muito dela, mas de um tempo pra cá ele mudou completamente. Só ficou dando atenção para o precoce. Ela ficou um tanto que aquele sentimento de excluída e tal, ela ficou chorando, falando que fez tudo para ajudar o seu avô na empresa, tanto pessoalmente quanto familiar. Foi aí que o seu avô sentiu que realmente fez alguma coisa errada e o seu primo pediu para ele: olha, por favor, cara, salva ele. Bom, o cara só tava mantendo as aparências, né? Porque ele queria que o velho batesse as botas logo. E o Prota: não tô afim não. E o seu primo precoce mais uma vez ficou gritando: salva ele logo. E o Prota: olha, eu posso até salvar ele, mas você vai ter que fazer o que eu pedi. Ele ficou ali de boa, do lado do velho, simplesmente só brincando, até ele fazer o que o Prota tinha pedido. Mas e agora? Vai fazer ou não vai fazer? E o médico: cara, é melhor você fazer, viu? Porque o médico conseguiu corrigir o seu erro, mas você não corrigiu o seu erro ainda. Então, vai fazer ou não vai fazer? Porque se o velho bater as botas aqui, o culpado vai ser você, meu amigão. Foi aí que o velho pediu para ele fazer o que o protagonista está pedindo. E agora? Até o seu avô está pedindo, meu amigão. Você vai fazer ou não vai fazer? Ele ficou ali pensativo e tal, se vai fazer, se não vai fazer. Segurou seu punho e, bom, no final ele decidiu fazer. Era o único jeito de tentar manter as aparências. Pegou lá o pentelho, arrancou um pelo, arrancou 2 pelos, arrancou 3 pelos. No final o cara conseguiu arrancar os pelos tudo. Mas adivinha, a dor insuportável arrancando aquilo com a mão, cê tá doido. Eu senti até aqui essa dor. E o protagonista: arranca aí, vai, arranca aí. O malucão tava perturbando ele até essas horas. E o médico: essa doeu, viu, pai? E o Prota, depois que o primo, bom, cumpriu com a sua palavra, agora chegou a hora de salvar o velho. Ele botou a mão no travesseiro do velho e pegou um certo jade que estava atrás do travesseiro. Ele falou o seguinte: o verdadeiro culpado por você estar tão mal assim é esse jade. Quem foi que deu esse jade pra você? Foi aí que o velho... esse jade, eu tenho certeza, foi ele que deu de presente pra mim. O seu primo precoce. Eita, a situação ficou feia agora. Foi aí que o Prota perguntou pra ele: você realmente gosta dele? Por que você deu esse jade, bom, com energias negativas para ele? Foi aí que ele ficou surpreso. Ele pensou: eita, agora a situação ficou complicada. Se eles descobrirem que eu dei isso pra ele, bom, de má vontade. Mas o seu avô falou que poderia ser um presente sem ele saber o que tinha no jade. Foi aí que a situação se complicou. A outra ficou culpando o Prota. Tá na cara que ele tentou fazer alguma coisa. Ele é o verdadeiro culpado. Do nada o cara sendo culpado pelo fato de tentar ajudar o cara. Essas histórias de hoje em dia, sei não, viu? E o Prota: o quê? Tu tá sendo muito ignorante, viu? Tu acha que eu ia tentar fazer alguma coisa pro cara, sendo que eu tô tentando salvar ele? Ou você é muito burra, ou você é uma verdadeira tapada. Depois que ele falou essas palavras, ela ficou um pouco na defensiva e ficou ali: tu tá me chamando de quê, moleque? Tu tá me chamando de quê? E eu pensei: tô com muito medo dessa mulher. Agora voltamos para a pauta do jade. Bom, primeiramente, esse jade tá cheio de bactérias e outras coisas. O médico identificou isso também. Falou que isso poderia ser muito prejudicial se continuasse atrás do travesseiro dele. Ele ficou até surpreso porque até agora não tinha percebido isso, ou seja, medicina moderna. Foi aí que o seu avô agradeceu o protagonista e também agradeceu pelo fato do doutor cuidar bem dele até agora. Velho tava feliz e tal, mas só que o seu primo precoce percebeu, a situação complicou. Porque se o seu avô melhorar de vez, ele vai perceber que eu tentei fazer alguma coisa com ele. Ele tentou fazer o máximo o seu papel de coitado, falando que estava preocupado com ele. Foi aí que o Prota ficou surpreso, porque o seu avô perdoou ele. E o Prota: rapaz, esse cara é uma raposa bem astuta. E o tempo passou e o seu avô perguntou sobre o acordo que eles estavam tentando fechar com aquela empresa. Ela falou que o acordo não foi fechado
resultado ainda. Ela falou naquela autoestima meia pra baixo. Sim, o seu avô percebeu que ela não tá conseguindo dar conta do negócio. Foi aí que seu primo, jogou o verde e falou: não se preocupa não, vovô. Se ela não conseguir fechar o acordo, eu com certeza vou conseguir fechar esse acordo e o senhor vai ficar bem e vai receber ótimas notícias no futuro. Foi aí que o Prota tinha que intervir, falando o seguinte: calma. Olha, eu sei que você está tentando sair na frente, mas dá uma segurada aí, porque agora vamos falar do valor do tratamento, que eu cuidei do seu avô. Calma. O protagonista não está cobrando nada da sua esposa, ele está cobrando do primo precoce e do seu avô. Mas o que ele está cobrando? Primeiramente, ele cobrou do seu primo um valor exorbitante, tipo 8 bilhões ponto alguma coisa. Como o seu primo não tinha dinheiro agora, ele resolveu dar o seu Range Rover como o presente. Bom, presente não, como o pagamento. E o protagonista ficou ali de boa e ela perguntou: por que você cobrou esse valor absurdo? Primeiramente, o seu primo parecia ter muita coisa e o tratamento realmente foi muito caro. E esse carro vai ser muito bom para mim também. Foi aí que ela ficou perplexa com a resposta que ele tinha dado. E você não precisa se preocupar, porque o seu avô concordou em você fazer o acordo ainda. E o protagonista também falou que vai ajudar ela nesse acordo a dar certo. Ela ficou falando tudo aquilo e tal, e ela pensou: ele vai querer alguma coisa em troca. Sim, ele quis alguma coisa em troca. Mais uma vez o cara tava jogando verde e falou que queria o vapo no fupapo, e ela pisou no freio com tudo. O Prota sapecou a cabeça ali no painel do carro, e ela pensou: e agora? O que eu vou fazer? Tenho que aceitar? Bom, até chegar em sua casa, o protagonista conseguiu o que ele queria. Meu parceirão, hoje finalmente ele vai passar dessa fase. Ficou ali aparecendo algumas cenas meio trelelê, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E o Prota: que isso, finalmente? Finalmente a gente chegou nessa fase, a fase que nem todo homem consegue chegar. Ele falou que não tava aguentando mais. No final o cara tava fazendo acupuntura na cabeça dela. Meu parceirão, complicou. Depois que o protagonista tava fazendo aquela pequena massagem, a gente conseguiu entender para que ele está fazendo isso. Atualmente ela vai ter uma reunião. E nessa reunião, ela tem que ficar mais relaxada possível para conseguir assinar o contrato, porque ela está disputando junto com seu primo. Sim, quem vai conseguir assinar o contrato e quem não vai conseguir. O protagonista está ajudando ela o máximo possível e atualmente o cara está aproveitando também, já que futuramente o cara vai ser o esposo dela. E chegou o grande dia dessa tal reunião acontecer. O presidente da corporação chamada Yadai finalmente chegou, onde vai acontecer a tal reunião. Ela está se apresentando, falou o seu nome, falou que foi uma grande honra também ele estar presente. Assim que ela chegou, ela ficou falando a respeito do contrato, mas só que ele falou que ainda é muito cedo para falar de contrato. Vamos primeiramente nos conhecer, tomar um copo e tal, saber a respeito um do outro, mas ela não se sentiu confortável pelo fato de ele estar tocando em sua mão. Não foi um toque qualquer. Ela ficou desconfortável e falou que era para ele sentar e vamos iniciar nossa reunião. Mas só que ele falou que não iria sentar até ela tomar uns copinhos, sim, uns copinhos de vinho. Você já sabe aonde isso vai dar. Mas ela falou que o vinho não tinha nada a ver com a reunião. Mas ele falou que tinha sim a ver com a reunião, porque se ela não beber, ele não vai ficar para formar o contrato com ela. E ela falou que não, necessariamente não tinha muita vontade de beber. Mas ele falou: se ela não beber, ele não vai ficar para a reunião, ele vai sair. Ela acabou ficando indecisa, mas nesse vai e vem, ela acabou tomando aqueles copos para que ele consiga permanecer e fazer o contrato com ela. Bom, estratégia por estratégia, esse cara aí com certeza vai querer funfar com ela. Mas ela falou que já estava satisfeita, mas ele também não queria. Queria que ela bebesse mais. Sim, botou mais e mais e mais até ela ficar bêbada. Mas ela ficou com aquela cara de, vai ser realmente necessário fazer tudo isso? Ele falou que sim, vai ser necessário se ela quiser formar um contrato com a empresa Yadai.
Ela pensou e tal, mas no final ela decidiu beber, porque se ela não formar esse contrato, o seu primo vai sair na frente. Ela ficou indecisa e tal, não bebo, bebo, não bebo, bebo, não bebo. No final ela decidiu beber. Ela falou o seguinte: olha, eu vou beber e vamos formar o contrato. Ele falou que vai formar o contrato com ela, mas só se ela beber. Foi aí que ele bateu na mesa e mandou ela beber de uma vez, em vez de ficar só zoadando. Ela demorou para beber, então ele resolveu sair da sala, falando que ela tá de brincadeira com a cara dele. Ela falou que não está de brincadeira, ela vai beber, pode permanecer na sala ainda. Ela olhou para o vinho e pã, começou a beber. 1, 2, 3, 4, bebeu todos os copos que estavam em cima da mesa. Mas só que esse cara é um verdadeiro salafrário, ele tinha botado coisas na bebida. E assim que ela terminou de beber, ela falou: pronto, já bebi todos os copos, agora vamos voltar para a reunião. Mas só que ela começou a bem fraquejar, fechar o olho bem devagarzinho. E ele ficou comemorando, porque ela é uma verdadeira travada. Acabou bebendo tudo aquilo e nem percebeu que era uma armadilha. E assim que ela bebeu, ela ficou mal, muito mal mesmo. E agora, ele estava ali se preparando para poder se aproveitar dela. Nessa situação, ele até deu uma cutucada pensando que ela ainda estava acordada, mas ela não estava acordada. Ela estava muito fraca, não estava conseguindo nem se mexer. Mas ela ficou falando: sai de perto de mim, não toque em mim, não toque em mim. Mas agora sim, ele falou que vai para o abate, se preparando para degustar essa comida de alta qualidade. Ele perguntando novamente: ei, você está acordada? Por acaso está conseguindo andar? Ela falou que não, estava muito fraca. Então ele olhou, pensou: pá, é agora. Mas foi aí que uma pessoa chutou a porta com tudo. E adivinha quem era? O protagonista. E o figurante perguntou o que ele estaria fazendo aqui. O protagonista chegou e falou para ele não fazer nada, porque senão ele iria ficar em perigo no futuro. Eita, ele perguntou: quem seria você então? Eu? Bom, eu sou esposo dela. Foi aí que o figurante: o quê? Tu é esposo dessa belezinha aqui? Tá na cara que isso é mentira, né? Nem sonhando que ela vai se casar com um cara como você. Você tem cara de mendigo. E o protagonista: o quê? Eu tenho cara de mendigo? Cara, eu sou esposo dela, eu já te disse. Mas o cara ficou falando que é uma mentira muito óbvia. Foi aí que ela chamou o nome do protagonista, falando que queria ir pra casa, agora mesmo. E o figurante: pô, caiu a ficha. Então quer dizer que você está casada com esse mendigo? É, agora sim ele descobriu que era verdade. Mas só que ele pediu ali desculpa, falou que ela bebeu um pouco demais, então eu vou me retirar agora. Passar bem e adeus, amigo. O protagonista falou que não vai deixar ele sair tão facilmente, porque você tentou fazer coisas erradas com ela. Eu percebi isso. Então você vai ter que ficar aqui comigo. Mas só que o figurante falou que não estava afim, tinha outras coisas para resolver. Mas ele falou que não vai deixar ele sair de jeito nenhum. O figurante falou que ele é uma pessoa importante, não pode perder tempo com certas coisas. Mas o protagonista falou que ele gosta muito de beber, então vamos beber para poder aprofundar a nossa amizade. Ele tentou empurrar o protagonista, mas adivinha, ele não conseguiu. Ele tentou, mas parecia que ele estava tentando empurrar uma pedra. Ele não estava se movendo. Foi aí que o prota estava segurando a parede com tanta força que cravejou a sua mão nela. E o figurante ficou assustado. Eita pai, que força é essa, hein? E o prota falou pra ele: então vamos tomar uma, assim como você queria fazer com a minha esposa. E o figurante: cê é louco, se eu recusar aqui, ele vai querer dar uma surra nele. Ele acabou aceitando, falou que seria um grande prazer tomar uma com o protagonista. Então vamos lá, primeiramente você vai ter que beber a minha bebida. Foi aí que o prota começou a misturar um monte de bebidas ali. Mas o figurante falou que ele trouxe a sua própria bebida, ele não vai querer experimentar a bebida dele. E o protagonista falou que não, cara, não, tá tudo errado, você tem que beber o que eu tô mandando, não o que você quer. Ele falou que tá de boa, ele pegou e bebeu a sua própria bebida. E o protagonista segurou a sua mão, falou pra ele que isso tá errado, você tá trapaceando. E o figurante: não, cara, que trapaceando o que? Eu tô bebendo a minha bebida, a gente não vai beber. Mas ele falou que não, você tem que beber a minha bebida,
porque eu vou beber também, então é vai e vem. O protagonista bebeu, deu só uma golada e bebeu tudo aquilo de álcool, puro álcool, viu? O cara ficou assustado, pensando, cara, eu vou ter que beber isso aí também? Ele falou que sim, agora é sua vez. Ele botou o copo, não, a tigela gigante na mesa e falou, manda pra dentro. E o figurante, cara, eu não sei não, viu, se eu vou conseguir. O protagonista falou, se não beber, vai apanhar. Obviamente ele acabou bebendo, deu 2 goladas, 3 goladas, mas o negócio era puro álcool. Tava muito forte. Ele falou que não vai aguentar não. E o protagonista, vai sim meu parceiro, vai, bebe tudo, vai. Golim, 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 golim. No final ele conseguiu beber aquela tigela. Mas só como tinha muito álcool, o cara ficou passando mal. E ele falou que não iria beber mais. E o protagonista falou que ainda tinha na tigela. Então, bebe tudo, por favor. O figurante falou que já tava cheio. Tá bom demais. E o prota, tem certeza? Bom, é melhor você beber ou vai ter graves consequências. Depois o prota alisou ali o seu ombro, ele resolveu beber. Deu 2, 3, 4 goladas. No final, adivinha o que aconteceu? O cara passou mal, sim, já que ele tava bebendo puro álcool mesmo. E o protagonista ficou ali tirando onda da cara dele. Assim que ele deu aquela última golada, aconteceu a explosão no seu estômago. Cabum! O cara foi doido. Era tanto álcool que ele tava, esquecendo até o nome dele. E o protagonista botou mais, falando pra ele beber. Mas o cara já tinha perdido a sua consciência. E acabou caindo no chão, desmaiado. E o protinha falou que não acabou ainda não. Acorda aí, pai. Ainda tá faltando muito mais para poder encerrar a nossa brincadeira. Ele ficou ali pisando no cara, ficou chutando o cara enquanto ele tava desacordado, falando como você teve coragem de fazer isso com a minha esposa. E no final jogou ali mais álcool na cara dele, falando que agora sim a brincadeira acabou, vamos voltar para casa, querida. As atendentes do hotel falou que ela realmente tem um ótimo esposo e tá muito feliz. Assim que chegou em casa, ele meio que deu banho nela, tal, botou na cama e falou pra ela, porque ela não tá sozinha nessa guerra, ela também pode depender dele. Você tá exagerando, você não pode fazer isso, já que ele ficou preocupado com ela. Nesse momento, parece que ela tá indefesa, entendeu? Ele falou que vai se aproveitar. Não me culpe pelo que eu vou fazer a partir de agora. Ela ficou ali segurando a sua mão, puxou ele para perto. O protagonista pensou, cara, essa é uma grande chance, vou aproveitar. Mas ela ficou falando que agora não. Ela ficou delirando, enquanto tava meio que dormindo, parece, né? E o prota ficou só olhando e pensando, nossa, agora sim, ela tá tão indefesa, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Mas nesse vai e vem, ela segurou ele, puxou ele pra dentro, puxou ele pra fora, jogou ele pra longe, ficou ali zoadando, ficou gritando, falando que não, agora não, agora não. E o prota ficou depois só do outro lado, só observando aquela doidice dela e ficou olhando. No final ela acabou acordando e perguntou o que foi que aconteceu, o que foi que o protagonista fez com ela. Enquanto ela tava gritando, ele falou, calma, calma, eu não fiz nada com você não, mas eu poderia ter feito, mas eu sou um cara bem respeitoso, se você me entende. Ela deu uma verificada para ver se realmente ele não fez nada. Ele ficou tirando umas piadinhas, falando que tocou nela e tal. Ela, o quê? Você realmente fez isso? Ela verificou, olhando para um lado, olhando para o outro, mas no final a cama tava limpa, não tinha nada. Você entendeu o significado disso, né? E o prota, olha, parece que você acreditou, hein, no que eu falei. Sua esposa queria saber o que foi que aconteceu e como ele sabia que ela estaria lá. Ele estava muito preocupado, ele decidiu seguir ela esse tempo todinho. Porque, o cara tava querendo proteger ela, porque ela não é muito boa em negociações. Ele pensou que isso poderia acontecer. Ela falou que ele é um verdadeiro traste mesmo, viu? O protagonista só falou que estava preocupado com ela, querendo proteger e também ajudar ela. No meio da brincadeira, ele acabou mostrando uma foto que tirou noite passada, falando etc, mas só que ela falou que não era ela falando essas coisas. Ele ficou ali tirando onda, falando que ela era honesta, falou tudo aquilo e ele gostou muito também. Ela ficou com raiva e acabou expulsando ele do quarto, jogando ele. No final ele estava fazendo o café da manhã, falando para ela se levantar para tomar o café.
E assim que ela chegou, ela estava com um sorriso no rosto, falou que estava pedindo desculpa e agradeceu pelo fato dele ter salvado ela. Ele falou para ela não se preocupar, porque ele está aqui para fazer isso, proteger ela dos males que está ao seu redor. Pode contar comigo a partir de agora. Ela falou que ficou muito feliz, mas agora também adivinha quem estava fazendo pegadinha com ele? Sim, ela mesma. Ela fez uma brincadeira com ele e ele não gostou. Ele ficou ali chorando, porque foi uma brincadeira um tanto que desnecessária. Mas no final ela falou que estava brincando, não falou aquilo de verdade. E falou também que estava preocupado com outra coisa. A negociação da empresa seria essencial para crescer, entendeu? A sua influência. Ela falou que conseguiu falhar miseravelmente e o protagonista falou para ela não se preocupar, porque ele pode ajudar ela a partir de agora. Ele tem uma nova ideia. E ela pensou, pô, é sério isso mesmo? Ele falou que sim, mas ela falou que não ia dar nenhum tipo de recompensa se ele ajudar. E nesse momento aí eles pegaram o Range Rover, foram até o local onde o presidente da Yadai estaria lá. Mas foi aí que o segurança falou que não poderia deixar ela, entrar no local. Ela falou que tinha uma reunião marcada com ele, mas o presidente falou para não deixar nenhuma mulher de tal aspecto e nenhum mendigo passar também. Foi aí que o cara adivinhou quem era o protagonista e a sua esposa. Falou que não poderia deixar entrar, então por favor, dá-o fora daqui. Foi aí que o protagonista inventou uma desculpa, falando que estava aqui porque queria ver a exibição. E assim que chegou na sala de exibição, a empresa Yadai é uma empresa de cosmético, então estava acontecendo essa exibição. O protagonista falou que tinha um plano, só seguir o seu plano. Mas ela não sabia o que estava acontecendo, perguntou o que ele veio fazer aqui. Ele falou o seguinte, confia no pai que eu vou te mostrar como é que se faz. Ele pegou um produto que estava ali na exibição e falou que vai passar na sua mão. Mas ela perguntou, por qual motivo você está fazendo isso? Fica tranquila, confia no pai. Foi aí que ela ficou um tanto que desconfiada, né? Porque era para desconfiar. Mas ele falou, olha, eu vou passar em sua mão, então você vai mostrar o que vai acontecer. Ela, sei, mas o que vai acontecer? Presta atenção. Ele pegou o produto que estava na exposição e passou em sua mão, balançou, e ela pensou, pô, por que você está fazendo isso? Vai acontecer alguma coisa? Foi aí que a sua mão começou a ficar vermelha, ficou ali aparecendo alguns pontinhos, e ela, ei, mas o que está acontecendo? O que foi isso mesmo? Ela falou que a sua mão estava doendo e ficou gritando, falando, o que foi que aconteceu? Ah, o que é isso? Ela ficou gritando horrores. Foi aí que o público que estava presente pensou, ei, o que foi que aconteceu com aquela pessoa? A gerente, funcionário, chegou falando e perguntou o que foi que rolou. Obviamente o prata falou que ela acabou sendo machucada pelo produto que estava na exposição. E o prata falou, e agora? O que você vai fazer a respeito desse pequeno incidente? Mas a mulher falou que isso é impossível, porque eles têm os melhores produtos do mercado. Então o prata falou pra ela, já que você acha que eu tô falando besteira, que tal você provar? Então o prata falou, olha pessoal, ela vai provar o produto, então se tiver alguma coisa de errado, vocês vão pedir reembolso. Ela falou pra ele não se preocupar, porque o produto não tem nada de errado. Assim que ela passou o produto em sua mão, adivinha, a sua mão começou a ficar vermelha. Ela mostrou para todo mundo, piorou a situação. E ela, mas o que é isso? Ele realmente está coisa na minha pele. Ela ficou ali um tanto que envergonhada, tentou tapar usando um paninho, mas o prata falou, viu pessoal? Esse produto não é de alta qualidade, ele pode acabar machucando você. E todo mundo ficou ali pedindo seu dinheiro de volta, perguntando, e agora, o que você vai fazer para reembolsar? O protagonista fez uma pequena cena, tá na cara que ele mexeu com o produto. Mas foi aí que ela, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O protagonista e a sua esposa foi chamado para fazer uma reunião a respeito do produto. Foi aí que o cara tava lá, o que tentou fazer as coisas erradas com ela. Ele falou o seguinte também, que esse mendigo foi a pessoa que bateu nele e ele tá pedindo para o protagonista pagar a conta do hospital, que foi muito alta. Foi aí que os dois ficaram discutindo, ela falou que foi culpa dele porque tentou fazer alguma coisa com ela e a presidente da empresa falou para todo mundo calar a boca, porque a gente tem coisa mais importante para resolver agora em vez dessas suas picuinhas. Foi aí que a presidente se apresentou e falou o seguinte, eu quero saber o que foi que aconteceu e como esse produto afetou você.
O protagonista sentiu aquela presença. Pá, essa daí é braba, viu? Ela bateu na mesa e perguntou: eu quero que você me diga o que foi que aconteceu. E o prota: calma, eu vou explicar. Primeiramente, peguei um produto que estava na exposição. Tentei passar na minha esposa. Foi aí que aconteceu uma certa infecção em sua mão. Mas a presidente falou que não acreditava e resolveu passar em sua própria mão para verificar se realmente era verdade ou não. E o protagonista só ficou olhando de longe. Ela falou: eu vou esperar para ver o que vai acontecer. E o protagonista ficou falando que vai infeccionar a sua mão também. E ela ficou ali falando que não, porque o seu produto são de altas qualidades. Mas o prota falou que não, de jeito nenhum. O seu produto acabou mudando pelo fato de você ter mexido na empresa. Foi aí que ela perguntou: como é que você sabia disso? O protagonista falou que fez uma certa pesquisa na sua empresa, porque mudou algumas pessoas e tal, mudou a fórmula também. O figurante falou que ele tá mentindo, tá falando só baboseira da boca pra fora. E a presidente também concordou com isso. Ela queria ver pessoalmente para ver se era verdade. O protagonista não falou mais nada, só falou que ela vai conseguir observar que cometeu um erro. A presidente perguntou: bom, como é que você sabe que a gente mudou a fórmula? Foi aí que o protagonista falou que ele fez uma investigação e viu que a fórmula, do produto foi mudada. E com essa mudança no produto, conseguiu fazer a pele ficar inflamada. Então eles deveriam tirar esse produto do mercado o mais rápido possível, porque isso pode prejudicar muito a empresa e também as pessoas. Foi aí que ele trouxe um produto renovado. O cara simplesmente criou um produto e falou que aí estava a solução. E ela pensou: pô, tá de brincadeira com a minha cara. Tá achando que eu vou acreditar em você? Eu nem sei se você conseguiu fazer um negócio direito e você tá falando que fez um produto melhor do que o nosso e falou que aqui está a solução. Sim, ele falou exatamente isso. Foi aí que ela pediu para buscar informações a respeito do produto, para ver se realmente ele estava falando a verdade. Foi aí que o prota mostrou uma gravação, e nessa gravação estava falando a respeito, do incidente passado, com o seu presidente tentando fazer coisas erradas com a sua esposa. O presidente escutou essa gravação e perguntou para ele: isso realmente é real? Isso aconteceu? Ele falou que não, foi uma brincadeira, foi sem querer. Mas a presidente perguntou mais uma vez: isso aconteceu? Você tentou manchar o nome da nossa empresa? Ele falou que não, ele fez porque estava simplesmente brincando, tentando interagir. O presidente sapecou uma pancada na cara dele e falou: sai daqui. Você tá demitido, eu não quero ver mais sua cara, deu fora da minha empresa. Ele pediu para ela reconsiderar essa acusação, falando: pô, foi sem querer, perdoa aí e tal, deixa eu voltar para a empresa, eu queria continuar trabalhando aqui. Mas ela falou que não tem perdão, você tentou humilhar o nome da empresa e ainda tentou fazer outra coisa errada, atacando uma mulher. Eu não quero mais você aqui do meu lado, deu fora daqui o mais rápido possível. Foi aí que ela mandou o seu outro subordinado buscar outros produtos da loja que estavam basicamente infectados. Ela passou em sua mão e novamente ela verificou para ver se aconteceu ou não. Ela passou um, passou o outro e acabou aparecendo a mancha. Ela botou ali no cronômetro para ver qual produto estava aparecendo e qual não estava aparecendo. E o tempo passou e o tempo passou. Foi aí que apareceu o resultado. Ela ficou surpreendentemente bem surpresa, porque a sua mão ficou vermelha. Ela falou: eu quero que você recolha todos os produtos de um tempo pra cá e tire da loja o mais rápido possível, porque eles estão mal feitos. E o prota ficou ali falando pra ela que ele não estava mentindo, ele realmente só veio para tentar ajudar. Ele tá com a fórmula completa em sua mão agora. Se ela quiser ajuda, já sabe o que fazer. Ela pediu desculpa a respeito do pequeno incidente e falou que vai querer a fórmula do protagonista, mas ele também falou que não poderia simplesmente entregar de mão beijada. Tá achando que a vida é fácil? Foi aí que o protagonista falou que queria fazer um acordo e, se você aceitar fazer um acordo com a empresa da minha esposa, eu posso concordar em dar a fórmula para você, mas só se você concordar. Ela falou que não poderia concordar porque a empresa dela não está sendo muito valorizada no momento. Ela vai ficar em desvantagem se fazer um acordo com a empresa,
mas o protagonista falou para ela não se preocupar, porque se ela fazer um acordo com ela, ele vai simplesmente dar a fórmula completa para poder fazer um produto melhor do que ela já tem. Foi aí que os dois ficaram ali impacientes. E o protagonista perguntou cadê aquela coisa para dar de presente, e a sua mulher falou que não sabia de nada. No final, ela jogou ali um certo caderno em cima da mesa. Nesse caderno estava todas as fórmulas a respeito do produto, a melhora e como vai ficar melhor. Assim que ela pegou esse caderno, ela ficou simplesmente se tremendo, falando: como é possível? Como você sabia disso? Você é um estudioso, você já fez alguma coisa? Mas ele falou que não. Ele simplesmente estudou um pouquinho e conseguiu fazer essa fórmula para poder ajudar a sua esposa. Então, agora só depende de você. Vai aceitar fazer o acordo? Ela deu um sorriso e falou que está com muita vontade para fechar um acordo agora mesmo. A sua esposa ficou ali de boca aberta pensando: cara, que maravilha, finalmente vou fechar um acordo. Mas o prota lançou outra proposta. Sim, ele sabia que ela estava tendo problemas para poder ter um filho. Foi aí que ele resolveu o problema dela, falando o seguinte: eu sei que você também quer ter um filho, eu posso ajudar você nesse processo também. Ela perguntou o que foi que aconteceu, por qual motivo você está perguntando isso. Sua esposa tapou a sua boca, falando: não, ele tá de brincadeira, foi uma brincadeirinha. Ela falou que ele costuma falar essas coisas do nada, mas o prota falou que não é brincadeira. Eu sei que você tá tendo problemas para engravidar, eu posso ajudar você também, porque eu tenho uma fórmula secreta para fazer você engravidar. Foi aí que o protagonista percebeu, porque os seus lábios, eles estão tanto que, machucado. Ela falou que tá casada com um certo cara da universidade, mas até hoje ela não conseguiu ter filhos, porque ela sempre teve essa vontade. Do nada a história foi tocada para outro lado. Vida que segue. Mas o protagonista falou que poderia resolver esse problema. Ela perguntou: mas como você sabe disso? Ele falou que simplesmente observou seus lábios, também observou seu comportamento, sua maquiagem também. O protagonista falou: para ela ter um filho, ela vai ter que resolver outros problemas. Mas quais seriam esses problemas? Porque, primeiramente, ela propôs um divórcio com seu marido atual. Ela falou que não estava mais conseguindo, viver com ele, porque ele só vivia trabalhando, não ficava mais em casa e também não dava atenção para ela. Ela também queria ter um filho, mas só que ele falou que não poderia ter filho agora. Ela preparou o papel do divórcio, falando: então não vamos continuar mais junto. Mas o cara perguntou por qual motivo. Ela falou: eu quero ter filhos, mas você não quer ter filhos comigo. Por qual motivo? Ele falou que o problema não é ele, o problema é ela. Sim, ele não quer ter filho com ela, apesar dela estar tomando hormônios para poder ficar mais coisada. Depois que ele falou isso, que o problema é ela, ele não quer ter filho com ela. Exatamente assim. Ela começou a chorar, falando: por qual motivo você está falando isso? Ele falou que não estava gostando dela e não queria ter filhos com ela. Foi aí que o prota mostrou um papel e falou para ela não se preocupar. Assim que você comprar esses remédios, você vai conseguir, ter o seu filho uns dias depois. O protagonista trouxe a felicidade para ela. Ela ficou feliz. Mais uma vez falou que estava muito empolgada em fechar um acordo com o protagonista e a sua esposa. E tempo vai, tempo vem. Ele falou que poderia ajudar também se ela quisesse no meio do preparo. E as duas ficaram tirando onda, pensando que era brincadeira. Mas eu acho que não era não, viu? E agora voltamos para outra cena. O protagonista estava do lado de fora, terminou de fechar o acordo. O figurante, que ficou com raiva dele, viu o protagonista saindo e falou: eu vou dar um troco nesse cara agora mesmo. Bora lá, carecão, pega ele. Foi aí que o careca foi analisar para ver que tipo de pessoa seria ele. Assim que ele analisou, adivinha, o careca percebeu que não era uma boa ideia bater no protagonista. Falou:
vamos deixar pra lá, vamos tomar uma, meu amigo. Mas o cara falou que não tava afim não, vamos bater nele. Mas o cara falou que não é uma boa ideia. Vamos dar o fora daqui enquanto a gente tá com vida, meu amigo. Vamos aproveitar. Viva la vida. O protagonista entrou no seu Range Rover e estava junto com a sua esposa. A sua esposa perguntou qual foi o motivo dele falar a respeito da gravidez. Ele falou que a mulher tinha um sonho de ter filhos, então ele simplesmente levou uma coisa a outra e conseguiu formar o contrato, deixando ela mais feliz. A sua esposa pensou, cara, esse maluco é fora da casinha, praticamente ele sabia de tudo. O protagonista meteu a louca e falou que queria ter um filho com ela também. Ela ficou ali, o quê? Filho comigo? Para com isso. Jogou o prota de lado e agora sim cortamos para outra cena. O tempo foi passando, o protagonista ficou ali brincando com ela. No meio da conversa, ela falou que é muito sério mesmo, então vamos conversar sério a partir de agora. Ela falou a respeito do seu pai e o protagonista perguntou o que foi que aconteceu. Ela falou que o seu pai cuidava da empresa, mas só que essa empresa que seu pai cuidava tem ligações com a família do seu avô, e o seu avô tá com essa empresa. Ela tá tentando construir essa empresa do zero para poder manter o nome do seu pai vivo. Mas só que o seu pai fez certas escolhas erradas e acabou levando um final um tanto não feliz. Assim que o seu pai foi de Vasco, ela ficou motivada a tentar reerguer essa empresa a todo custo, porque foi o legado do seu pai. Ela não pode simplesmente deixar de lado. Ela vai tentar fazer o impossível para conseguir, reerguer a empresa novamente. Ela ficou muito feliz pelo fato do protagonista estar sempre do seu lado. Agora estava acontecendo uma festa, a festa de boas-vindas do seu avô. Agora que ele finalmente saiu do hospital, está quase bem. Foi aí que o Precoce estava dando boas-vindas para os novos convidados, só pessoa de alto escalão. Foi aí que ele avistou o protagonista e a sua prima e falou, eu vou aprontar com eles. A sua prima falou que não estava muito afim de participar da festa não, porque com certeza o seu primo vai tentar fazer alguma coisa e barrar. Mas só que ela não estava falando do primo não, estava falando do protagonista. E o prota falou para ela não se preocupar, porque ele está do seu lado. Eu vou cuidar muito bem de você a partir de agora. Quando ela escutou essas palavras, adivinha? Ela deu um sorrisinho maroto e o prota tá conseguindo conquistar ela aos poucos. E o tempo foi passando, ele falou para se preparar porque o seu primo com certeza vai fazer alguma coisa. Assim que eles saíram do Range Rover, adivinha quem estava ali impedindo o protagonista de entrar? Sim, um certo figurante, falando que eles não são bem-vindos. Para poder entrar na festa tem que ter um cartão de visita. Inclusive ele falou, você poderia entrar, mas só você. Esse mendigo não vai entrar não. Você pode dar meia volta e dar o fora daqui. Foi aí que começou aquela verdadeira chacota pra cima do protagonista e a sua esposa também. Mas ela falou o seguinte, vamos parar com isso, eu estou aqui na festa do meu avô, não tem sentido a gente ficar brigando e etc. Mas ele falou que não, vai ter que mostrar o convite, porque senão ela não vai entrar na festa. O seu primo deixou bem claro isso. E agora, se você não tem o convite, você não vai entrar. Foi aí que o protagonista chegou e falou, ô, seu Precoce, vamos deixar de brincadeira, vamos parar de brincadeira, eu quero entrar logo, tenho muita coisa pra resolver. Mas foi aí que o prota resolveu botar pressão, e a pressão não deu muito certo, porque ele chamou o segurança e falou, segurança, por favor, tire essa pessoa do local, expulse ele. E o segurança ficou analisando a situação, chegou perto dele, tentou conversar, perguntou numa boa se ele não queria sair do local, e o protagonista falou que não queria sair. Foi aí que ele chamou os seus amigos escudeiros carecas, ficaram fazendo manobras e manobras, conseguiram se aproximar dele e agora sim, a tropa chegou, vai querer encarar ou vai querer dar o fora daqui? O Precoce ficou comemorando, falando que finalmente deu certo, agora você vai apanhar, toma pra tu. Ele ficou comemorando e como vocês sabem, já é de lei, comemorou. Tá tudo errado, meu parceiro. Figurante partiu pra cima do protagonista, querendo dar a surra nele. E adivinha o que aconteceu? O protagonista não fez nada. Nesse momento, adivinha quem chegou? A
conhecida do Prota. Ela falou que ficou muito feliz em reencontrar ele aqui. Os carequinha parou e ficou ali cumprimentando ela. Aquela beleza. Ela falou que o protagonista é seu convidado, então você não deveria fazer isso com ele. Poderia, por favor, recuar? E assim que o Prota escutou que ela estava simplesmente passando pano para ele ficou muito feliz. E ela falou: ele é meu convidado VIP, então pode deixar ele entrar. O carequinha começou a chorar, falando: tá certo, senhorita, você que manda aqui. Ele pediu desculpa e, por favor, pode entrar agora. O Precoce ficou vendo aquela situação e não gostou. Ele tentou intervir e falou: o que tá acontecendo? Porque ele está falando com a mulher mais poderosa da cidade também. Ele não ficou aceitando aquilo. Ele perguntou o que foi que aconteceu. Foi aí que ela falou que não queria mais a sua presença no hotel. Por favor, poderia se retirar? E assim ele ficou com a cara no chão, porque ele precisava disso. Ele não queria sair do hotel. Ele resolveu nesse momento recuar, já que ele não queria puxar briga com a mulher mais poderosa do local. Ele pediu ali desculpa e falou que não vai fazer mais isso futuramente. O protagonista ficou só de longe, tirando onda, falando: viu, Precoce, você perdeu dessa vez. Ele resolveu ali sair fora, pedir desculpa e falou que não vai se repetir novamente. E adeus. Ele foi se afastando aos poucos. O cara parecia o Michael Jackson andando. E assim que ele foi embora, tinha outra coisa que ela queria conversar com o protagonista. Era a respeito do seu companheiro. E o cara saiu bufando. O figurante perguntou: ei, chefe, por que a gente tá fugindo? Não vamos resolver isso não? Ele mandou o cara calar a boca, porque isso poderia afetar a sua reputação. A esposa do protagonista ficou vendo aquela situação e pensou: o que foi que aconteceu? Ele conhece ela? Como assim? Qual será o seu relacionamento com ela? Ela pediu para o protagonista buscar um vaso e botar em outro canto. Ele acabou fazendo de boa fé como um ato de agradecimento pelo fato dela deixar ele entrar na festa. Foi aí que ela perguntou para ele que queria um favor e o protagonista falou: pode pedir qualquer favor que você quiser. Ela agradeceu pelo gergelim que o protagonista vendeu para ela, mas só que o cara que comprou, ele não tá exatamente muito bem não. Ele ainda tá passando mal e a sua saúde ficou um pouco crítica. E você sabe de quem eu estou falando? Sim, ele mesmo, o dono disso tudo. Eles ficaram olhando para um certo símbolo, um símbolo na parede, e ela falou que queria a ajuda dele para fazer o tratamento dele também. O protagonista falou que poderia ajudar. Ela perguntou: você sabe de quem eu estou falando? Ele falou que sabe muito bem, porque ele reconheceu aquele cara que estava com ela na feira. Então, aquele camarada que estava do seu lado, ele simplesmente é o dono disso tudo. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu observei um símbolo que estava na manga da camisa dele. Então eu sei exatamente quem é ele. Foi aí que ela ficou surpresa. Você realmente é uma pessoa bem observadora, hein? Ele falou que sim, é uma pessoa bem observadora. Mas inclusive, eu acho que você deveria observar bem a sua esposa, porque eu acho que ela não tá gostando nem um pouco disso não, viu? E o protagonista: não se preocupa com ela não. O meu foco aqui é totalmente ajudar você, com toda certeza. Bom, só me diga o local e a hora que eu vou estar lá. Ela falou que vai comunicar ele, chamar ele para ir num certo local para fazer o seu tratamento. Foi aí que ele ficou um tanto que envergonhado e tal, tava querendo aquele favorzinho também. Ela falou que poderia fazer qualquer coisa para ele, que ele pedisse. E o Prota: qualquer coisa, rapaz, essa tentação sempre caindo no prato dele. Ela falou que era brincadeirinha. Bom, a parte da recompensa. E o protagonista: você é bem brincalhona mesmo, hein? Brincalhona, tá brincando, mano. Mas ela falou: ei, que tal você se preocupar com a sua esposa agora, hein? Eu acho que ela tá um tanto que nervosa quando viu essa situação. E o Prota resolveu voltar pra ela. Perguntou: querida, o que foi que aconteceu? Ela perguntou: bom, parece que você é muito íntimo dela, né? Ele falou: ora, será que você está com ciúmes? Ela: não, ciúmes? Jamais eu teria ciúmes de você. A gente não tem nada, se esqueceu? Ela ficou envergonhada, ficou ali falando outras coisas e falou:
vamos logo para tal reunião. Eu tenho muita coisa para fazer, seu mendigo. Foi assim que ela ficou ali tirando onda e o prota ficou falando que ela tá assim com vergonha. Vamos logo, pare de zoadar. E ela falou que aquela moça, ela simplesmente é casada, então ele não deveria se envolver com ela, porque senão ele só vai causar mais problemas pra todo mundo. E o protagonista tá achando que ele achou essa notícia ruim. Pelo contrário, ele ficou super feliz. Nossa, aquela belezinha, então quer dizer que ela é casada. Ele sentiu aquele molejo em sua frente e ele gosta do perigo. Esse daí é perigoso mesmo. Ficou vendo aquela belezinha e falou que gosta dela. Ela deu um peteleco na cabeça dele, mandou ele calar a boca. E agora tem 3 figurantes falando: muito obrigado pelo seu ensinamento, Mestre Kami. Sim, do nada o Mestre Kami está na obra. Falou ali que demonstrou um pouco das suas habilidades para poder mostrar para o anfitrião / o avô da mulher do protagonista. Foi aí que ele ficou comemorando. E finalmente chegou o nosso protagonista com a sua bela netinha. Assim que chegou, deixaram seu presente em cima da mesa. Bom, o presente do prota era bem pequenininho em comparação aos demais que estavam lá no topo. Ela ficou envergonhada e tal, mas o prota falou que é um belo presente. Foi aí que chegou a sua outra prima falando: olha só, ela trouxe esse presente michuruca em comparação, tratando nosso avô como se não fosse ninguém. Isso daí só aparece quando não tem mais nada pra fazer. E assim que ela chegou, ela falou que trouxe a maioria dos presentes ela mesma. Ela ficou comemorando, falando que é muito exemplar, diferente dela que não trouxe quase nada. Ela começou a chorar, falando para o seu avô que simplesmente eles não estão tratando o senhor com devido respeito. Eu sou uma pessoa bem respeitada e o seu avô não gostou daquele pequeno ato que a outra fez e mandou ninguém maltratar ela, entendeu? Ou seja, a loirinha, não a esposa do protagonista. Ela ficou ali comemorando que é uma mulher exemplar, diferente dela, que levou uma pessoa, um estranho, um mendigo para sua casa e está vivendo com ele até hoje. Ou seja, ela está manchando a imagem da empresa e sujando a imagem da família também. Mas ela falou que ela entendeu tudo errado. Não é isso que ela está pensando. Na verdade, ela está tentando fazer a caveira da outra para poder tomar a empresa. Tomar a empresa não, tomar o espaço dela, entendeu? O seu avô começou a passar mal, ele não está completamente recuperado ainda, porque o prota é que está fazendo o tratamento dele. Ele começou a passar mal e falou para todo mundo dar uma afastada, e o prota ficou rindo daquela situação, falando: vocês são patéticos mesmo, viu? Querendo culpar minha esposa, sendo que vocês não fazem nada. Agora eu tô repensando se realmente eu vou querer curar o senhor ou não. O velho começou a cuspir sangue na hora que falou isso. Ficou ali cuspindo sangue e falou que não vai deixar isso acontecer. Ei, você, vai deixar ele falar assim comigo? Você não gosta de mim? Por qual motivo você tá deixando ele falar essas coisas? E o prota: calma aí, velhinho. Isso não tem nada a ver com ela. Vamos resolver isso. Eu e você, igual 2 homens adultos. Assim que o prota falou isso, o velho começou a se tremer de medo, falando: e agora? O que você vai fazer? O restante do público ficou ali de boca aberta. Será que ele vai bater no velho? Primo precoce chegou na hora, falando: ei, eu não vou deixar você fazer isso não com meu avô. Saia de perto dele agora mesmo. O primo chegou tão valente que o prota jogou aquele prato que ele estava rodando na sua mão em direção no figurante. Passou direto, bem ali nos Países Baixos, e acabou rasgando o fundo da sua calça. E o seu primo foi por pouco que ele não perdeu seus pentelhos que ele tinha arrancado o cabelo anteriormente. O reflexo do figurante está em dia. Isso daí a gente tem que falar a verdade. Olha só, cueca de oncinha, aí não dá não, pai. E assim que o figurante percebeu que não ia conseguir bater de frente com ele, o prota falou: dá uma recuada.
preocupada, isso é conversa de adulto. Mas foi aí que a outra falou que não ia deixar passar barato não. Tá na cara que ele tá tentando fazer mal ao nosso avô. Então vamos por favor tirar ele do local. Você tá expulso. O prota jogou um hashi e quebrou o dente dela. Ela pensou que foi que aconteceu, ficou ali chorando no chão. O prota mais uma vez mandou ela calar a boca, porque isso daqui é conversa de adulto. E você não deveria se intrometer, já que você é a pessoa mais errada que tá aqui nessa festa. Seu primo precoce viu aquela situação e falou que não vai aceitar tal desaforo em sua festa, ou a festa do seu avô. Mas o velho mandou ele calar a boca, porque quem tá salvando a sua vida é o protagonista. Pelo menos o velho entendeu a situação e mandou ele não fazer nada. Mas agora que você entendeu que você não poderia fazer isso, eu quero que você peça desculpa pra ela, porque ela é uma boa pessoa. O protagonista pediu desculpa, mas não foi pra ela, foi para o noivo dela. E ele ficou ali se perguntando o que ele tá fazendo. O protagonista falou para o noivo dela o seguinte: cara, tu deve ser um belo de um boi, né? Porque tu não percebeu até agora o que tá acontecendo. E ele ficou ali, o quê? O que tá acontecendo? Cara, abre teu olho, porque tu tá dormindo com o inimigo. E assim ele resolveu explicar o que tá acontecendo. Parece que ela fez uma certa coisa errada. E o prota perguntou pra ela: vai querer falar ou vai querer que eu mesmo fale? Todo mundo ficou ali se perguntando o que tá acontecendo. E ela falou que ele tá mentindo. Isso é mentira. Ele tá mentindo. E o prota: será que eu tô mentindo mesmo? O protagonista se aproximou dela e falou o seguinte: parece que sua boca tá um pouco, inflamada, né? Eu acho que você tava beijando muito por aí, né? E fazendo log. E ela falou o seguinte: o que você está falando mesmo? Mais respeito. O seu noivo falou que ele foi muito desrespeitoso falando isso com uma mulher. E o prota: o quê? Falando isso com uma mulher? Olha, cara, presta atenção, eu vou revelar uma surpresa. A sua netinha, que parece ser toda perfeitinha, ela acabou de fazer um aborto. Sim, ela fez um aborto. Então, ela tá sofrendo algumas consequências pelo fato dela ter tomado remédio e também levou algumas agulhadas lá no hospital. E ele perguntou: o que esse cara tá falando exatamente, querida? Ela falou que ele tá mentindo, e nada disso é real, é mentira, e tá querendo destruir a minha imagem. E o protagonista ficou ali tirando onda, falando: nossa, tu realmente vai ficar mentindo assim? Tô falando a verdade. Já que você acha que eu estou mentindo, vamos para o hospital comprovar se realmente você fez ou não o aborto. Então, vai ter coragem ou você vai simplesmente desistir agora? Foi aí que a pressão foi ficando cada vez mais forte. E ela: não, na verdade ele tá mentindo, não fiz nada disso não, confia em mim, ele tá mentindo. E o prota: vem cá, eu vou fazer um diagnóstico melhor ainda. Olha só o seu lábio, tá na cara que você fez algum aborto. Então o seu noivo pensou: ei querida, o que ele tá falando? Me fale a verdade, por favor. Você realmente fez isso quando você saiu com aquele cara? Ela falou que não, ela falou que saiu com aquele cara para poder manter as aparências da empresa, sim, trazer cliente e etc. Mas o prota falou que ele é só um boi conformado, tentando aceitar essa desculpa esparrapada da sua noiva. E o prota ficou tirando onda mais ainda. E agora, cara, vai aceitar ou vai querer abrir seu olho, hein? Eu tô falando a verdade. Bom, se ela tiver realmente falando a verdade, ela pode ir no hospital e fazer os exames. Então vai estar tudo certo. Vai comprovar que eu tô errado e ela tá certa. Mas foi aí que ela ficou pálida. Sim, ela tava mentindo, porque realmente ela fez aquilo. Ela pediu desculpa e falou que não fez por querer, simplesmente aconteceu. E ele perguntou mais uma vez: vai querer ir no hospital ou não? Ela falou que não vai querer ir no hospital. E o seu noivo, ganhou aquela verdadeira resposta limpa. Então quer dizer que você realmente fez aquilo? Ele saiu do local,
um tanto que indignado. Foi aí que o seu avô foi à loucura. A sua neta, que ele pensava que seria a perfeitinha, na verdade não vale nada. O velho já tava quase batendo as botas. Foi aí que a situação complicou. E o Prota ficou ali se divertindo com a situação. Viu, rapaziada? Essa daqui é sua verdadeira família. Ninguém serve de nada. Agora eu vou cuidar de você, meu velho. Chega pra cá. Ele pegou as suas agulhas de acupuntura e ia tratar o velho. Mas só que o velho ficou um tanto que eufórico, coração batendo forte, situação toda complicada. E o Prota tirando onda do velho, falando: velho, a situação ficou feia para o seu lado. Menosprezou a mulher que mais gostava de você enquanto estava cercado de lixo. Mas eu vou cuidar de você, porque a minha esposa gosta muito de você. Ele jogou as agulhas de acupuntura na cabeça do velho, fez o tratamento e o velho voltou ao normal. E o velho ficou um tanto que indignado. E o Prota falou pra ele: você viu? Essa é a verdadeira face dela. Não presta pra nada. E ainda vai querer manter ela na empresa? Opa! Ele começou a cuspir fogo e falou que não vai deixar isso acontecer. Ele ficou falando outras coisas e tal. E falou que vai dar mais moral para a esposa do Prota. E isso daí só ficou mais comprovado, porque o protagonista tá cuidando dele a partir de agora. Mas só que o seu primo, ele não poderia deixar acabar assim. Ele chegou perto do seu avô e falou: ei vovô, calma, fica tranquilo. Eu posso cuidar dessa situação. Ela pode estar perdida, mas eu estou aqui do seu lado. Eu posso cuidar da empresa e também formar aquele contrato que o senhor tanto quer. Assim que ele falou isso, o seu avô ficou comovido, falou que realmente pode contar com ele. E o seu primo precoce ficou menosprezando a esposa do protagonista, falando que ela só trouxe desonra, humilhou a família e falou que a partir de agora ele vai trazer a prosperidade. E assim todo mundo da empresa estava mandando ela vender a sua parte, mas só que ela falou que não vai vender. E todo mundo ficou falando: vende, 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 você não é mais bem-vindo aqui. Do nada todo mundo contra ela. Foi aí que o cara também falou: é melhor vender, já que você não faz nada. Ela ficou um tanto que: cara, isso tá acontecendo mesmo? Essa raiva subindo. Ela falou: eu consegui formar o contrato com a empresa lá. E agora, o que vocês vão dizer? O silêncio tomou conta do local. Todo mundo: eita, ela realmente formou o contrato? E o seu primo: para de brincadeira, né? Nem sonhando que você vai conseguir fazer aquele contrato. Todo mundo ficou tirando onda dela, falou que ela só tá de brincadeira, falando besteira da boca pra fora. Foi aí que o seu primo: já que você realmente conseguiu, que tal fazer a ligação e comprovar? Ela falou que vai comprovar e vai fazer a ligação agora mesmo. Assim que ela fez a ligação, a presidente não estava atendendo o seu telefone. Ela ligou, ficou ali esperando e só ficou e não atendeu ninguém até agora. Foi aí que o seu primo ficou tirando onda, falando: olha só, uma mentirosa foi desmascarada na frente de todo mundo. Ela ficou um tanto que constrangida porque ela não atendeu. Ela ficou: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Ela não atendeu até agora. E o seu primo ficou caindo nas gargalhadas. Mas foi aí que finalmente ela atendeu e todo mundo ficou de boca aberta. O que realmente ela formou o contrato com ela? Sim, a presidente falou que afirmou o contrato e agora estava querendo fazer uma reunião para poder conversar a respeito dos projetos futuros com ela. Seu primo ficou ali com a cara no chão. Ô, cena bonita. E o Prota: cara, parece que você caiu do cavalo, hein? Todo mundo ficou em silêncio. Sim, ela comprovou, falou a verdade e conseguiu cumprir com a sua palavra. E o Prota perguntou: e agora, velho? Você vai dar a empresa para ela? Você prometeu, quem conseguisse esse contrato estaria na frente. E o seu avô: eu vou cumprir com a minha palavra, é claro.